Fala galera, tudo bem? Estamos ao vivo aqui, minha primeira vez ao vivo com vocês, quem tá aí? Estamos ao vivo hoje falando de comportamento com vocês. Hoje teremos um convidado especial, Walter Paulo, para falar sobre... É um engenheiro e uma psicóloga falando sobre o comportamento da aviação. O que muda na nossa aviação em relação ao comportamento dos nossos passageiros, comportamento dos nossos clientes, quem serão aí os clientes de 2021. E a gente vai falar um pouco mais da Karina entrando. Muito bem. Nossa gerente Latam entrando junto. Marcelo, sejam bem-vindos todos. Daniel, seja bem-vindo. Karina tá entrando aí. Karina faz parte da Latam, da gerência de tripulantes dos pilotos da Latam. Trabalhando bastante, né, Karina? Trabalhando bastante aí com esses pilotos, com essa retomada, e a gente vai falar assim, aí da retomada da nossa aviação, dos comportamentos que mudaram em frente a toda essa escassez, né? Toda essa parada que nós tivemos aí, como que a gente prevê essa retomada para 2021. Tanto para aqueles profissionais que saíram das empresas, que a gente teve uma redução no quadro, todas as empresas aí tiveram uma redução no quadro, redução da malha, então foi um setor que sofreu bastante, não só as empresas, mas todos os setores ligados a ele. E o que muda, né? O que a pandemia fez que pode mudar tanto esse cliente quanto os trabalhadores dessa classe em geral. Então a gente vai falar bastante fadado no comportamento, não vamos falar aí nada de empresa, o que uma empresa fez ou o que uma empresa deixou de fazer, tá? A gente vai falar mais do comportamento em si, do comportamento das pessoas e como isso reflete no turismo, nos negócios para a aviação. E como isso vai impactar a nossa demanda em 2021, ok? Quem tá entrando aí, Damares. Olá, Damares, seja bem-vinda! Tem bastante gente da aviação entrando, que legal. Sejam bem-vindos. Se quiserem fazer perguntas, tá aberto aí para pergunta, tá bom? Eu vou convidar hoje para conversar comigo um pouco sobre comportamento. Olha só, gente, é um divisor aí de águas, né? Um engenheiro falando com área de humanas, conversando com um engenheiro, tá? Então a gente vai falar, ele vai falar um pouco, algumas perguntas, vai fazer algumas perguntas. Deixo aberto para vocês também fazerem perguntas. Tá bom? Walter Paulo é nosso convidado. Deixa eu só clicar aqui para aceitar a ação dele. Gente, é minha primeira vez aqui ao vivo, então tenham paciência. Olá! Isso, vira a câmera. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Bem-vindo! Tudo bem, e você? Deixa eu arrumar minha câmera aqui para ficar bem e você conseguir me ver bem. Você está me vendo bem? Está me ouvindo? Sim, estou te vendo e te ouvindo muito bem. Ó, sua luz está bem melhor que a minha, né? Eu tô truques de mulher! Tá Minha luz de maquiagem, de fazer maquiagem. Uhum. Tá vendo? Você quer fazer um... Mulher tem estúdio. Quer fazer o seguinte? Se você virar o seu celular na vertical, ele fica melhor para as pessoas verem. Né? Eu vou virar o meu também, porque aí você consegue ver as perguntas. Aí, show. Mas eu sou uma neuropsicóloga, meu querido. A gente consegue fazer duas coisas, falar e ler ao contrário ainda. Gente, tá vendo? Eu tenho que falar do meu trabalho aqui, olha só. Eu sou engenheiro e sou homem, eu não consigo fazer as duas coisas. O problema... Então, engenheiro, acho que você precisa fazer os meus exercícios cognitivos, sabia? De alta performance cognitiva. Para você conseguir trabalhar todas as suas funções cerebrais. Estou aqui para aprender exatamente isso. Peraí, deixa eu o celular aqui. E para a gente bater um papo. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos falar aí o que mudou, o que não mudou. A gente teve muitas mudanças
né? Assim, desde março, quando a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia, a gente teve uma redução na aviação civil, uma redução significativa aí de 50% da demanda de passageiro, né? Em abril, isso já caiu para 94% da demanda, por conta do fechamento das fronteiras, né? Então, isso caiu muito, muito. Então, assim, a aviação, todo o setor, né, que é ligado à aviação, ele sofreu muito, muito. O setor do turismo, agências, tem todo um setor para essa demanda da aviação, né? Então, todo esse setor sofreu muito. Imagina, eu estava lendo uma reportagem sobre os catering. Os catering são as empresas que fornecem alimentação para as aeronaves. Então, você imagina quantos mil voos nós temos, 1,4 mil voos por dia nós temos aí só em São Paulo. Então, assim, você imagina o impacto disso, só num setor, são as empresas que alimentam os aviões com as refeições. Então, foram aí produtos perecíveis, né, que eles tinham em estoque, que de repente eles não tinham o que fazer. Algumas empresas acabaram vendendo essas mercadorias aí um preço mais acessível para que elas não se perdessem, fizeram doações dessas mercadorias. Então, assim, o impacto foi muito grande em vários setores, né? E aí a gente traz o quê? A gente traz o impacto comportamental desses passageiros, né? Todo mundo aí muito aflito, março, abril, junho, todo mundo não sabia ao certo ainda o que podia, o que não se podiam fazer, todo mundo recluso, lockdown, as fronteiras fechadas. Então, assim, as empresas tiveram uma dificuldade muito grande, né, de gerenciar essa crise no começo. A gente não tinha a ideia da proporção e do tamanho disso, até onde isso chegaria. E foi então que veio aí as empresas tentando fazer renegociações com todos os tipos de clientes, né, de empresas, renegociações de aeronave, renegociações com funcionários. Então, gerou um impacto muito grande. E a questão comportamental, o que a gente quer enfatizar hoje aqui nesse bate-papo? A gente quer enfatizar bastante a questão comportamental e o que a gente tem para 2021 com tudo isso que aconteceu. Então, a gente vê uma retomada, hoje a gente já está vendo uma retomada desse cliente, tá? Daqueles clientes que realmente precisam trabalhar, realmente precisam se deslocar para trabalhar. Eu acho que essa retomada vai ter uma diferença muito grande de fluxo de passageiro, que antes nós tínhamos muito passageiros executivos, passageiros viajando a trabalho, e a demanda do Covid, da pandemia, ele trouxe oportunidade de trazer o quê? Os trabalhos online, né? Eu já fazia, por exemplo, na clínica, eu já atendia online. É claro que presencial é outra coisa, tem pacientes que não gostam, né? Mas hoje eu trago isso muito. Alguns pacientes ainda continuam, né, com com a terapia online. Reuniões, hoje a maioria das empresas que tinham aí andares e andares de escritório, hoje estão fazendo muito trabalho em casa, né? O home work hoje é a principal atividade aí da empresa, principalmente em relação a custo, né? Então, eu acho que hoje, o que acontece? Hoje vem uma crescente muito grande desse cliente, esse executivo, trabalhar muito mais em casa. É aí que a gente fala da questão comportamental, o que pode mudar para a aviação de 2021. Esse cliente que hoje é o executivo, que ele fica muito em casa, ele sai para ir trabalhar, ele vai para a empresa, às vezes uma vez na semana, 2 vezes na semana, ou fechar negociação. Hoje essas negociações elas estão fechando totalmente online, né? As reuniões estão sendo online. Então, assim, as pessoas estão mais em casa, tanto para trabalhar, então isso faz esse isolamento forçado que nós fizemos das pessoas ficarem em casa, faz com que você queira o quê? Faz com que o seu significado mude diante a sua perspectiva de vida. Então, isso, o que traz para nós da aviação? Isso traz o quê? Uma perspectiva diferente do cliente que está mais em casa,
seja ele por lockdown, seja ele trabalhando mais em casa, seja ele fechando as negociações em casa, ou seja, ele está muito em casa. O que ele quer? Ele quer viajar, ele quer sair do espaço. O que antes ele tinha? O que antes ele tinha? Ok, antes ele ia fechar um negócio, ele ia viajar, ele ia para os Estados Unidos, a gente tinha passageiro que ia para os Estados Unidos, chegava de manhã e voltava no outro dia, ok? Ele só ia fechar negócio. Mas ele respirava outro ar, né? Ele saía de dentro de casa, ele saía daquele confinamento. Hoje, ele não tem mais isso, né? Os contratos são fechados em casa mesmo, as reuniões são feitas em casa, então tudo é feito em casa. Então, essa pessoa que ela tá confinada, e o que ela quer hoje? Ela quer sair, ninguém aguenta mais ficar em casa, né? Então, aí muda-se também o estilo de vida. Ou seja, se você perguntar para uma pessoa hoje, né, qual é o seu valor para uma viagem em família, ou o seu valor para uma viagem com amigos, hoje o valor mudou. Primeiro, por conta do isolamento. Muito tempo de isolamento traz consequências aí, tem as questões do estresse, tem várias questões envolvidas. Outra, a questão de trabalhar em casa. Então, assim, o trabalhar em casa, você acaba ficando confinado naquele mesmo ambiente que está a família, gerando um estresse ali se você não tem uma família estruturada, com estímulos estruturados, cada um respeitando o espaço um do outro, respeitando a individualidade um do outro. Então, assim, foi uma mudança muito brusca que a pandemia trouxe para a gente em questão comportamental e a gente teve que aprender e a se modelar em um espaço de tempo muito curto. Fazendo com que o quê? Fazendo com que as pessoas estivessem mais próximas da família, né? Seja para trabalhar, porque você trabalhava com a sua esposa cozinhando, com o seu filho querendo brincar, com o outro estudando. Então, assim, isso trouxe uma mudança comportamental muito grande e o significado de outras questões da vida mudou, como, por exemplo, viagem. Então, assim, se você perguntar para essa pessoa hoje qual o significado de viajar em família e de viajar com os amigos, com certeza mudou. O que se vê muito hoje são as pessoas falando, meu Deus, eu não vejo a hora de ver um aeroporto, de ver um avião, de poder arrumar uma mala, de poder viajar, de poder ir para a praia. Então, o que isso traz para a gente? Eu acho que traz para a gente em 2021 uma retomada desse setor muito grande, muito válido, né? Do turismo e não do negócio. Então, a gente tem voos, por exemplo, que 80% da capacidade, né, da ocupação do voo é de executivo e 20%, dependendo aí da época, 20% de turismo. Então, assim, eu acredito que essa demanda, em relação a comportamento, eu estou falando por ser uma especialista em comportamento, então, assim, pela questão dos significados mudarem, essa taxa aumenta. Então, aumenta mais a questão do turismo do que a questão de executivos a trabalho. Por quê? Esse executivo a trabalho, ele vai tender a viajar menos. Em contrapartida, ele vai estar mais confinado em casa, menos no escritório, não vai ter aquelas saídas. Então, isso vai trazer um significado para ele diferente. Ele vai querer viajar mais. Porque antes ele viajava a trabalho, ele se parecia, ele fazia uma coisa ou outra. Hoje, ele não faz isso. Né? Então, o que essas pessoas hoje vão tender a fazer? Viajar mais. Viajar mais com a família, viajar mais com os amigos, viajar mais sozinho. E assim o nosso setor tem um grande aumento aí em 2021 em relação a isso. E outra coisa que eu acho que essa pandemia vai trazer para nós, uma coisa que nós brasileiros, a gente vê isso, que a gente viaja tanto e a gente não valoriza tanto o nosso Brasil, né? Quando se fala em, vamos pensar numa grande viagem. A grande viagem sempre é uma grande viagem internacional, nunca é uma viagem aqui dentro do Brasil. Hoje, com as fronteiras fechadas, aí a gente tem várias fronteiras que ainda estão fechadas, algumas estão abertas, mas com várias restrições, que dificulta o turista, né? Por exemplo, se você for a Londres, o que acontece? Hoje, Londres, você pode ir, só que você tem duas opções. Ou você paga
quando chega lá, você faz um teste de Covid, né? E a partir desse teste ficar pronto, e o teste é caro, não é barato, você faz um teste e você está isento da quinzena, da quarentena, ou você tem que ficar a quarentena inteira, e se você sair fora dessa quarentena, seja para ir num mercado ali do lado da sua casa, você paga uma multa. Então, assim, os países que estão com fronteira aberta, a restrição é muito grande, principalmente por turista, né? Então, tem muitos parte de turista, de diversão fechado, então assim, não compensa. Então hoje, o que as pessoas, hoje, agora, por exemplo, nessa retomada em novembro, a gente já viu mais uma agitação. Então novembro, dezembro, a gente vê que as pessoas estão procurando mais viagens internas, ou seja, mais viagens no Brasil. Então eu acho que isso melhora um pouco a nossa economia, né? Nós gastarmos aqui no nosso país, o que muitas vezes não fazemos. Né? A gente faz o quê? Vamos para os Estados Unidos, né? Comprar um novo iPhone, comprar isso, comprar aquilo. E hoje não, hoje tem uma mudança muito grande em relação a isso, tá? Eu acredito aí em 2021. A gente já vê isso nesses meses agora, a gente vê aí todo o pessoal que está voando, eu que estou voando, a gente vê os aviões lotados, assim, lotados de família, que estão indo para resort, estão indo para casa de alguém, porque querem, né? Querem ter esse espaço para respirar. Foi um ano difícil para todo mundo, a gente sabe, e as pessoas estão buscando isso. É uma como se fosse uma válvula de escape, né? Para que eles possam respirar e ter energia aí para o próximo ano. Então a gente vê essa retomada, os voos estão aí cada vez mais lotados, então existe uma procura grande do mercado. É claro que todas as empresas aéreas aí estão fazendo o seu lado quanto a diminuir esse contato com o passageiro. Eu acho que eles têm uma responsabilidade muito grande, eles sabem disso e eles têm feito muito, e eu acho que até além, num curto espaço de tempo que nós tivemos aí, mudou muitos protocolos de segurança em relação ao Covid. Então eu acho que as pessoas hoje, elas estão se sentindo mais confortáveis um pouco para sair de casa, né, tomando as precauções, sabendo os procedimentos que as empresas estão fazendo para diminuir esse contato aí com o outro, mesmo você estando, né, e nos voos, que os voos estão saindo lotados, você não tem como deixar a poltrona do lado vazia, mas mesmo assim você vê tanto da tripulação quanto dos passageiros, um respeito maior em relação ao distanciamento, né? Por exemplo, desembarque, embarque, ele é setorizado para não aglomerar passageiros. Então, assim, a gente vê que assim, ainda tem uma ou outras pessoas que ainda não têm essa consciência, né? Por exemplo, no avião, a gente vê voos longos, que antigamente você tinha muitos passageiros que ficavam andando ou que queriam conversar um com o outro, somente nas cozinhas, né? Galley do avião, a gente fala galley, mas para o senso comum aí é cozinha do avião. Passageiro aglomerava, queria conversar, seja voo de 4 horas, voo de 10 horas, 12 horas, que são voos muito longos. Hoje em dia não é permitido essa aglomeração, né? É permitido levantar para ir ao toalete se for necessário, caso contrário, para diminuir essa aglomeração. Então, a gente vê uma mudança muito grande nesse setor. E essa mudança, eu acho que reaquece o nosso mercado brasileiro, porque as pessoas estão viajando mais dentro do Brasil, gastando mais dentro do Brasil, e isso melhora a nossa economia. Então, eu vejo que 2021 a gente mude essa modelagem de comportamento de viajar. Por quê? Por conta das fronteiras ainda fechadas, restrição para essas viagens. Então, a gente acaba o quê? Fazendo o quê? Viajando mais dentro do Brasil, gastando mais dentro do nosso país, valorizando mais um pouco o nosso país. Então, eu acho que essa modelagem aí, né, tanto de viagens, de querer viajar mais a turismo, ou seja, aquela pessoa que antes viajava 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano, de repente ela começa a viajar 4, 5 vezes ao ano por conta desse confinamento, por conta de estar mais em casa, trabalhar mais em casa. Então ela vai querer viajar mais. Então eu acho que essa modelagem de viagem, ela muda um pouco, tá? Desse passageiro executivo para esse passageiro a turismo. Então eu acho que o passageiro a turismo, ele tende a aumentar.
um pouco aí por conta desse confinamento, por conta de todo esse ano que a gente passou de pandemia. E aí vem as novas oportunidades. Nós tivemos, infelizmente, muitos cortes nesse setor, né? Uma diminuição aí da demanda de passageiro, consequentemente as empresas sofreram, todas as empresas, tanto as empresas aéreas como empresas ligadas a ela, todo mundo sofreu, e eu acho que... E como você falou, né? O corte foi grande e desde tanto as empresas que forneciam alimentação para a aviação, como todos os funcionários, desde, sei lá, no meu mundo leigo, o piloto, a comissária, a equipe, o check-in, tudo sofreu, né? A gente não imagina, né? Mas é um setor muito grande. Então, vamos lá, a gente vai para o avião, para a empresa aérea, tá? Mas a empresa aérea, o que sustenta a empresa aérea? A gente tem o catering. O catering são as empresas que abastecem o avião de refeição. A gente tem as empresas de limpeza que fazem a limpeza do avião. A gente tem toda a estrutura aeroportuária. Ou seja, a estrutura aeroportuária, ela tem uma quantidade de funcionários. Se você não tem um fluxo de passageiro, para que você vai precisar de todos aqueles funcionários, né? A gente tem o setor de turismo. Imagina as agências de turismo que tiveram que reduzir, né? Que tiveram que cancelar a viagem, reprogramar a viagem. Então, assim, muitas reprogramaram as viagens. Então, tem esse outro lado também, né? Das pessoas que reprogramaram viagens que foram pagas durante esse ano e não foram realizadas. Então, tem essas pessoas que fizeram, seja intercâmbio, seja viagem em família, que estão... Que fizeram o quê? Fizeram um remanejamento um pouco mais para frente. Então, tem essa demanda ainda das pessoas que não viajaram, que não cancelaram a viagem e preferiram colocar um pouco mais para frente. Então, a gente tem essa demanda também. Então, imagina, é um setor, o setor da aviação, ele demanda, é uma demanda muito grande, que fica ligado a ele, né? Não só a aviação em si, mas as agências de turismo, oh meu Deus, as agências de intercâmbio. Então, são muitas pessoas ligadas à aviação que sofreram também, né? E vem essa retomada em 2021, eu acredito que seja muito grande, principalmente em relação ao turismo, principalmente em relação ao nosso Brasil. Então, eu creio nessa retomada, ela já está acontecendo, né? Claro, com todas as precauções, com todos os cuidados. A gente tem, inclusive, empresas novas apostando nessa retomada. A gente tem aí 2 empresas novas iniciando. Uma já iniciou os treinamentos de pilotos e comissários, né? A Itapemirim já iniciou os treinamentos. Eu fiz algumas preparações tanto cognitiva quanto comportamental, para essas pessoas ingressarem nessa empresa. Então, veja, num momento tão delicado, num momento de crise tão delicada, né? Tem empresas novas surgindo, empresas novas contratando, claro. É um número baixo, mas está. Então, assim, isso já mostra para a gente lado positivo de tudo isso. Eu acho que isso é muito bom, tá? Então, em 2021, a gente tem aí essa retomada. E eu acho que hoje, aquele profissional que saiu, né? Aqueles profissionais que saíram das empresas, que a empresa teve que diminuir o quadro, seja da empresa aérea, seja aí dos setores ligados a ele, nós pensamos em estar preparado para quando essas empresas começarem a chamar, né? Então, assim, o quanto você está preparado para uma seleção, o quanto você está preparado para uma entrevista numa empresa. A gente sabe que o confinamento, né? Esse confinamento trouxe consequências muito graves para muitas pessoas em relação a ficar desempregado, a ter que reduzir os custos em casa, a ter que ficar confinado com a família. Então, assim, o quanto você está bem hoje para encarar uma seleção, por exemplo, uma seleção de comissários, uma seleção de pilotos. Hoje, a seleção de pilotos e de comissários, ela é diferente das seleções de outras empresas para outros departamentos, porque como envolve segurança, então essa seleção ela é baseada em testes cognitivos, por exemplo, e assim, uma pessoa em estresse, uma pessoa estressada, uma pessoa com muitos problemas, como que ela vai apresentar a performance dela cognitiva nesses testes? Será que ela está bem? Será que ela não está? Emocionalmente, isso impacta? Sim, isso impacta. E a pessoa está precisando trabalhar, né? Ela foi mandada embora agora na crise e ela precisa trabalhar. As empresas vão começar a contratar e ela? Será que ela está bem?
para encarar uma seleção, como que ela está, né? Então, eu acho que esse é o momento também do profissional olhar para a perspectiva da aviação, olhar para as oportunidades que vão surgir em 2021 e olhar para si também. Olhar para si e saber o quanto eu estou preparado para esse mercado, o quanto eu estou preparado para as seleções da empresa, né? E é engraçado, né, que eu estou aqui ouvindo, aprendendo muito, como a gente falou desde o início, né, não é minha área de atuação, você é humanas ou suas atas, a gente está aqui batendo um papo, mas é muito engraçado, porque, engraçado não, mas curioso de entender, entrar um pouco nesse mundo que você está relatando, contando aqui para nós da aviação, né, e isso, como você bem disse agora, por conta de toda essa crise, por conta de tudo que aconteceu, há grandes oportunidades agora, como você falou, em todas as empresas que permeiam aí as empresas aéreas, né, que ajudam, que constituem tudo isso. E para a parte de piloto, que é muito interessante o que você falou, para a parte de piloto e para a parte de comissário, né, comissário de bordo, seja homem ou seja mulher, né, é muito interessante esse momento porque tem as pessoas que saíram do mercado por conta dessa pandemia, por conta de demissões, e tem as pessoas que sequer fazem ideia que podem atuar nesse mercado, né? Exato. E a gente está falando aqui com o público, acho que é bacana, que tem pessoas que não fazem ideia de que elas podem entrar no mundo da aviação também, sendo comissária, seja piloto, e Sim, você faz esse trabalho de preparação, não é mesmo? sim, sim, sim. Eu faço esse trabalho de preparação já há alguns anos, né? Eu trabalho em empresa aérea, já há 22 anos em empresa aérea, trabalho em treinamento, trabalho desenvolvendo treinamento para pilotos e comissárias. Então, assim, eu faço essa preparação cognitiva e comportamental para eles, porque, como eu falei para você, a seleção para piloto, para comissário, eles exigem muito, né? Exigem testes cognitivos que para outros departamentos não exigem, por envolver segurança de voo. Eu acho que assim, teve, igual você falou, tem várias pessoas, tem aquelas pessoas novas que não têm ideia de como é o setor, se pode ser comissário, se não pode, se pode ser piloto, o que precisa, né? Que estão entrando, estão querendo entrar no mercado. Tem aqueles que saíram, que não querem voltar, que preferem ficar em casa, que já voou há muito tempo. Eu acho isso bom também, porque a gente tem um movimento aí desse público, né, que trabalha. Então, tem os novos querendo entrar, tem aqueles que saíram, que querem ingressar novamente na empresa, tem aqueles que saíram e não querem voltar. Então, assim, o quanto essas pessoas estão preparadas, o quanto essas pessoas que estão querendo entrar no mercado, o quanto elas entendem do mercado, sabem como que está o mercado, sabem das oportunidades que vão surgir para 2021 e o que elas precisam saber para se tornar um comissário de voo ou um piloto de voo, tá? Então, isso é muito interessante que eles tenham essa informação, obtenham essa informação. No meu canal, eu falo bastante disso, eu falo dessas informações de como ser comissário, o que é bom, quais são os pontos positivos, os pontos negativos da profissão, né? Eu acho que, por eu estar 22 anos, tem muito mais pontos positivos do que negativos, isso é óbvio, né? Eu estou aí em duas áreas, eu estou atuando tanto na psicologia, no meu consultório, quanto na aviação. Amo aviação, a aviação é uma coisa que, para quem está na aviação, a gente fala que apaixona, é um vício, você não consegue sair, porque é um mundo, a gente fala, você não é normal, né? Geralmente aviador, aeronauta fala assim, não, as pessoas normais, porque eles julgam que nós não somos normais, né? Porque a gente tem uma escala diferenciada, a gente tem todo um estilo de vida muito diferenciado e que nos traz aí muitas oportunidades que às vezes para uma pessoa comum, que trabalha comum, a gente fala comum que trabalha todo dia, Numa empresa tradicional, das 8 às 6 da tarde, aquela coisa toda. Aquela coisa, a gente não tem isso, né? A gente tem outras coisas que a gente vê como benefício. Como, por exemplo, estar uma quarta-feira em casa e uma quinta-feira e você poder estar com seu filho em plena quarta e quinta-feira. De você poder ir para um parque numa segunda-feira onde está mais vazio, né? Então, a gente tem esses benefícios que, às vezes, pessoas normais não têm. Então, assim, por isso que eu falo que a aviação, quando você entra, parece que tem um bichinho, as pessoas falam, parece que tem um bichinho que pica a gente nunca mais, né? Nunca mais você sai, porque tem muito o seu lado bom, né? Por isso que eu tô aí há tanto tempo e não largo.
ajuda as pessoas a entrarem, né? Ajuda as pessoas a se prepararem para entrar no mercado. E você falou de uns pontos bem interessantes que eu mesmo, e mesmo convivendo contigo, conhecendo você, até desconhecia, que é muito maluco, né? A gente acha que conhece a vida profissional, o que ela faz ou como faz, mas a gente, num bate-papo assim, começa a ver que tem muitas coisas que a gente vai aprendendo aqui, num bate-papo. E você falou de uma coisa muito importante, pelo menos do meu ponto de vista, curiosa, que você faz a preparação, só que você deixou uma curiosidade aqui comigo. Qual é essa curiosidade? Assim, você falou que você tem os profissionais que podem entrar, né, na aviação. Então, eu estou falando no caso como comissário, igual você é uma comissária. Então, você prepara o comissário, né, seja homem ou mulher, ou seja, prepara aquela pessoa que almeja ser um comissário, nem sabe o que é isso, que acho que seria o primeiro ponto. E tem a segunda etapa, que é aquela pessoa que já tentou ser, já tem habilitação e acho que não conseguiu entrar numa empresa. Fala um pouquinho disso, que eu fiquei curioso, porque eu não entendo isso. A gente tem os dois modelos, né, de profissional. Tem aquele profissional que gosta, acha interessante, mas não tem a informação, ele não tem informação, ele não sabe por onde começar, né? Nem sabe que pode ser um comissário, o quão bom pode ser para a vida dele. O que ele precisa para ser um comissário, o que possibilita ser um comissário, como que é a vida de um comissário, né? Então eu trago essas pessoas aí para eles entrarem nesse universo, para eles entenderem um pouco desse universo, tá? E explicar para eles qual é o caminho, como chegar até uma empresa aérea, como ser um comissário de voo, tá? E aí tem esse outro que já é da aviação, já tem todas as habilitações, as certificações e está com dificuldade para entrar no mercado. Ou não, nem é uma questão de dificuldade, mas é uma questão de, por exemplo, estar bem preparado para as seleções da empresa, tá? Estar mais tranquilo em relação às seleções da empresa. Ou seja, esse profissional, ele vem para minha clínica, ele vem para o meu consultório, tá? E no consultório eu faço uma preparação dele para entrar na aviação, para entrar na companhia aérea, né? Como que é essa preparação? É uma preparação tanto comportamental como cognitiva, tá? Porque as empresas aéreas, elas é uma bateria, às vezes é uma semana inteira, todos os dias, são 5 dias, 6 dias, tem empresas que são 2 semanas de testes, de baterias de teste. Eu lembro que na última seleção que nós tivemos na empresa, nós tínhamos mais de 10 mil candidatos inscritos, né? E a gente fez 10 mil candidatos inscritos para comissário? Para comissário. Tá? E desses 10 mil, acho que 2 mil, a gente passou por lá uns 2 mil comissários para fazer, foi fazendo um pente fino, né? Eles têm desde teste de português, tá? Para saber como que é a sua dicção, se você fala bem, se você não fala, desde teste de português, de redação, olha só. Que empresa hoje, numa seleção, que pede um teste de redação, pede um teste de vídeo, por exemplo. E as pessoas ficam assim, mas o que eu vou falar? Tem uma outra empresa que pede, eu acho isso muito interessante, eu adoro essa parte. Eles pedem para você escolher um objeto e falar sobre ele. Isso é maravilhoso. Para a gente que é psicólogo, isso é maravilhoso, né? E pega todo mundo de surpresa. Não, o cara não está imaginando. Sabe mais ou menos como é a seleção, né? Eles já sabem mais ou menos como é a seleção. Os que estão preparados, por exemplo, os que passam por mim, eles têm uma preparação. Então, eles já sabem o que falar, o que dizer, o que o RH está querendo saber quando ele faz determinada pergunta, né? Então, assim, a entrevista flui muito mais rápido. E outra, nessa minha preparação, eu faço muito o conhecimento do candidato, um conhecimento de si, né? Eu aplico as escalas de personalidade, as escalas mais ou menos que as empresas aplicam, né? Então, assim, esse candidato, ele conhece um pouco dele, ele consegue falar um pouco mais dele. Porque, assim, às vezes chega candidato na clínica que eu mesma, na conversa que eu inicio com ele, ele não consegue falar dele, ele não consegue falar... se eu fizer uma pergunta básica de quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, ele não sabe dizer,
né? Ele não sabe o que dizer de defeito. Ah, será que eu falar isso vai ser ruim para a empresa ou não? Né? Será que se eu falar essa qualidade vai ser ruim? Mas será que ela quer ouvir? E muitas vezes nesse dilema, a pessoa se perde na entrevista. Então, a entrevista, o que eu faço? Toda uma estrutura comportamental, né? Desde a pessoa se conhecer, saber quais são as qualidades deles, quais são os defeitos, como que ele é, como ele não é, quais são as características dele que pode facilitar para ele entrar na empresa, quais são as características que ele tem que evidenciar numa entrevista, né? Muitas vezes o candidato se vê perdido, ele não entende. Por exemplo, a empresa que solicita um objeto. A empresa, ela solicita que você pegue um objeto, escolha um objeto e fale sobre esse objeto. E na psicologia a gente sabe que quando a gente fala do outro, seja ele um objeto ou seja uma pessoa, a gente está exprimindo muito o que a gente fala, o que nós somos, né? Então é aí que a empresa pega. Então assim, que objeto que você vai escolher? O que você vai falar sobre ele? Né? Então, é um treino, na verdade. Na verdade, é um conhecimento de si para que você tenha uma performance melhor numa entrevista, né? Até porque a percepção que você tem do objeto, estou imaginando aqui, né? Estou imaginando eu numa situação dessa com um objeto, você vai descrever ou falar daquele objeto, você passa a percepção, tua visão de mundo, né, para aquela pessoa. Concorda? Exatamente. E ali a gente pega muitas coisas, né? É igual trabalho... quando você trabalha com criança no consultório, por exemplo. A criança, você trabalha ludicamente com ela. Porque a criança não senta e conversa contigo, né? Então, o que você faz? É lúdico. Então, assim, as empresas trabalham muito o lúdico. Por quê? Porque às vezes a pessoa tenta, né? Tenta enganar. É claro que a gente percebe. É claro que a gente sabe quando a pessoa tá tentando enganar ou quando ela quer ser o que ela não é. Isso é a pior coisa, né? Isso é a pior coisa. Você tentar ser algo que você não é. O RH, a gente percebe isso assim, numa fala, né? Numa resposta. E aí não adianta, né? Então isso já fere qualquer argumento que você tenha, qualquer entrevista. Então, a questão é essa preparação, né, dessa pessoa. Preparação, às vezes, eu tenho que fazer uma preparação emocional, porque às vezes a pessoa não está bem em casa, né, ela está passando por um processo doloroso em casa, então você tem que preparar ainda assim, muitas vezes tem que preparar a pessoa emocionalmente para que ela vá fortalecida para essa entrevista, tá? Além da preparação cognitiva. A preparação cognitiva, como eu te falei para você, as empresas... todas elas, né? Tem testes cognitivos. Para que é esse teste? Esse teste, lá no meu vídeo, no meu canal, eu explico bastante sobre isso, né? Qual a finalidade, porque as pessoas não entendem. Qual é a finalidade dos testes cognitivos? Por que as empresas pedem teste cognitivo? O que esse teste... Ideia! Então vai lá no meu canal que você já tem um vídeo lá explicando tudo, o porquê, o que significa, para que vale esses testes, né? Por exemplo, na profissão de piloto, na profissão de comissário. Mas para quê? Por que isso é tão importante? Por que todas as empresas aéreas pedem esses testes, né? E eu digo que hoje, né, se você tem condições, peça esse teste até para a secretária do lar que você for contratar, porque você vai evitar aí transtornos de repente, você escolher um candidato errado, um candidato que tem uma atenção rebaixada, um candidato que às vezes vai trazer problemas para você, tá? Então... E de uma certa forma, esse teu trabalho por ser comissária e depois ter estudado, né, psicologia, como você falou, ter o teu consultório, a tua clínica, né, de uma certa maneira fez um vínculo para você trabalhar, não só isso, né, mas trabalhar muito voltado também à preparação de pessoas como você, por exemplo, que hoje é comissária, e de pilotos, né, e acabou pessoas desse mundo, né, desse cenário procurando por você. Sim, sim. Isso traz uma aproximação muito grande, né? Porque assim, as pessoas se sentem mais à vontade em fazer uma preparação com alguém que realmente é da aviação, com alguém que trabalha numa empresa aérea, com alguém que entende desse processo. Não só, eu não só entendo da parte da psicologia, da neuropsicologia, eu sou especialista em neuro, né? Neuro e medicina comportamental. Então, assim, não só nessa questão, mas tem a questão da aviação. Então, assim, é a junção desses dois setores que fazem com que as pessoas me procurem, porque elas sabem que eu conheço tanto um lado quanto o outro. E isso facilita muito na maneira
de preparar esse candidato, tá? Principalmente em relação às empresas. Então, assim, dependendo da empresa, ela tem abordagem diferente, né? Então, assim, eu estudo essas abordagens e trabalho essas abordagens com o candidato, tá? É engraçado que você está falando de todo o comportamento, de toda essa questão de preparação, seja para quem aspira a ser um comissário, nem sabe que pode ser, nem tem ideia de que pode e que essa carreira é muito promissora, muito melhor do que muitas que muitas pessoas têm por aí, tanto pela parte financeira, mas pelos benefícios, pelo que a função, a atividade proporciona para essas pessoas, né? Mas é engraçado, porque a gente está batendo um papo aqui, acredito que as pessoas não sabem muito, ou talvez muitas delas não fazem ideia de como você entrou na aviação. Por exemplo, eu sei que hoje você faz essa preparação, mas lá quando você entrou, não sei se você pode falar sobre isso, de como que você entrou na aviação, né? E o porquê você entrou. E talvez fazer um gancho disso da seguinte forma: você está falando que ajuda as pessoas a entrarem no mundo da aviação para quem almeja e também para quem já tem habilitação e quer entrar. Mas na sua época tinha isso? Tinha alguém como você para te orientar? Conta um pouco disso para gente. Faz um tempinho, tá? Você tá fazendo idade aqui, gente. Eu tô há 22 anos voando, imagina, como comissária aí. Como comissária. Foi o primeiro emprego? Oi? Foi o seu primeiro emprego? Foi meu segundo emprego. Vou contar a história, calma, vou contar. Foi o seguinte, eu trabalhava num colégio de idiomas, né? Eu já falava inglês, falava espanhol. E eu queria fazer faculdade. Na época eu dava aula de inglês para crianças com dificuldades. E eu já tinha vontade de fazer psicologia justamente por trabalhar nesse colégio, né? Eu queria entender, assim, como que eu poderia ensinar essas crianças com a demanda delas. Então eu tinha essa dificuldade de entender a demanda das crianças e saber qual a didática que eu usaria para determinada criança. E foi aí que eu pensei, podia fazer psicologia, porque a psicologia me ajudaria nesse sentido. Contrapartida, eu não tinha condições financeiras de pagar a faculdade. Tampouco os meus pais tinham condições de pagar. Quantos anos você tinha? Eu tinha 18 para 19 anos. Estava começando a vida, não sei o que eu vou fazer, sei lá, não sei para onde eu trabalhei com a Silvana, que está aqui, né, Sil? Meu primeiro emprego com a Silvana. E aí, eu queria fazer faculdade, eu não tinha como pagar a faculdade de psicologia, né? E no colégio tinha uma comissária. Tinha uma comissária chamada Valéria. Lá na escola de inglês? Lá na escola de inglês. Tinha uma comissária chamada Valéria. E eu achava ela linda, né? Ela entrava assim, eu falei, meu Deus do céu. E foi aí que me despertou. Quero ser igual ela, quero ser igual ela. Gente, o que essa menina faz? Eu não tinha ideia, mas nunca tinha viajado de avião, gente. Aí eu falei assim, meu Deus, né? O que essa menina faz? Como que é? E aí eu fui procurar. Naquela época, claro, gente, não tinha internet, não tinha essas coisas. Era livro, era procurar na empresa aérea, era procurar na biblioteca. Olha só como eu sou vintage, hein? E aí, o que aconteceu? Eu fui procurar nas empresas aéreas, né? O que precisava, como era, não tinha hoje essa informação, esse acesso fácil. Por exemplo, hoje, se você for no meu canal, tem lá todas... Como que você faz para ser comissário, quem não é comissário, o que você precisa fazer. Você explicando isso para as pessoas. Eu explicando isso para as pessoas no canal. Que privilégio, hein? Se você tivesse isso na tua época, seria mais fácil. Seria muito mais fácil. Eu não tinha, você tinha que andar. Eu lembro que eu ia para Monsenhor Tabosa, ali perto do aeroporto, eu tinha que pegar condução para ir até o aeroporto para saber das informações, porque ou então telefone, e era difícil achar o telefone. Como que achava o telefone de uma empresa aérea? Hoje a gente procura no Google. Você acha que na minha época Vintage tinha? Não tinha isso, né? E foi aí que eu fui procurar a empresa, fui procurar a partir das empresas, e eu fiquei sabendo que na época a TAM, ela fazia uma pré-seleção, ela tinha o curso. A própria empresa tinha o curso, você pagava, mas era um curso vinculado à empresa TAM, era TAM Training, né? Era um treinamento de comissários. E eu falei, poxa, será que eu vou passar, né? Porque você tinha que fazer para fazer o curso, você tem que fazer uma seleção para saber se você pode ou não ser comissário. Mas foi aquela comissária lá que você viu, que te orientou?
Ou você fez algumas perguntas, ela te deu um caminho? Perguntas para ela, fiz algumas perguntas para ela e fui em busca de informação. E quando eu fui em busca de informação, eu achei a empresa, né? Eu falei assim, poxa, que eu vi? A empresa que estava crescendo no mercado. Na época, a Varg estava começando a declinar e a TAM estava começando a crescer. E eles tinham um centro de treinamento para comissários iniciais, para fazer o treinamento, né? Foi aí que eu fui até a empresa para saber informações. E aí passei por uma bateria de testes e tudo. Fiz a entrevista, passei e comecei a fazer o treinamento, né? O curso de comissário. Fiz o comissário. Na época, o curso demorava 3 meses, era todo final de semana. Demorou 3 meses. Depois do curso, fui fazer a prova, na época ainda, olha a Vintage. Era DAC, Departamento de Aviação Civil, hoje é ANAC, né? Mudaram-se as siglas aí. Então, fiz a prova para ter a certificação para poder ser comissário, né? Igual certificação. Então assim, aquilo que você falou, não é que você fez a prova, você já era uma comissária, é como uma preparação, como um concurso público, uma faculdade. Você estudou, fez uma prova, um curso. 3 meses, aí depois de fazer o curso, você faz uma prova, né? Para ver se você tem as aptidões e se você está de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil. Então, você faz a prova, eu fiz a prova e obtive uma licença. Eu tenho uma licença para voar, uma licença... Ou seja, você está apta, tem uma habilitação, sei lá, você está apta a ser um comissário. Área de voo, exatamente. Né? E a partir daí, você vai procurar um emprego numa companhia aérea. Só que no meu caso, eu fiz o curso na empresa, eu fiz o curso na época na TAM, né? Fazendo o curso na TAM, e aí você já passa, é claro que na época eles já sabiam quem era o aluno que eles queriam, quem era o aluno que eles não queriam, né? Então isso já facilita a sua seleção, mas mesmo assim eu passei por uma seleção na época, era diferente da seleção de hoje em dia, né? Era diferente, era um nervoso, eram 2 semanas de testes, você fazia o teste num dia, ia para o aeroporto. Fazia teste num dia, esperava no outro dia eles ligarem e falarem se você passou ou não. Aí você esperava. Aí eles marcavam o próximo teste no outro dia, aí você voltava e fazia um próximo teste. Aí voltava para casa, aí no outro dia eles te davam uma resposta. Durou 2 semanas isso. E aí, finalmente entrei na empresa, né? Entrei na empresa aí, estou há 22 anos. A gente já passou por, quando eu falo dessa movimentação comportamental, né, que a gente estava falando aí dos clientes, de mudar muito essa perspectiva para 2021, dos clientes, mais cliente para turismo do que cliente para negócios. Os clientes para negócios vão fazer mais essas questões, trabalhar mais em casa, pela internet, então... o turismo aumenta. E o que a gente traz? Eu já tive, assim, durante esses anos, nós passamos por muitas crises. É claro que nada comparado a essa crise que a gente está passando agora do Covid, né? Mas, assim, a gente já passou por muitas crises na empresa, muitas mudanças ocorreram, né? Cada crise, as mudanças foram diferentes. E todas elas sempre tendo a oportunidade aí para novos comissários, novos começarem. E um gancho importante que você comentou, você falou assim que começou porque viu na aviação uma oportunidade de você crescer, né? E que você não podia pagar a faculdade. Imagino eu que você viu, para eu pagar uma faculdade, eu vou ter que estudar, onde eu vou ter que trabalhar. E você viu aí uma oportunidade de ganhar dinheiro, foi isso? Isso, foi assim. Eu queria fazer faculdade, eu não tinha dinheiro para fazer faculdade. Então, a aviação trouxe para mim uma oportunidade de eu pagar essa faculdade. Porque na época eu tinha meu irmão mais velho, tinha terminado engenharia, para você ter uma ideia. Não sou eu não, né? Não sou eu não. Fala que não sou mais novo. O mais velho terminou a engenharia. E aí, o salário dele, eu falei, gente, eu vi o coitado chorar 5 anos, estudando igual um doido, passando horas. 6 anos. Igual um doido, né? E assim, ele não ganhava o que uma comissária ganhava. Peraí, curioso. Você está dizendo que ele estudou engenharia por 6 anos, engenharia mecânica, ele era formado, era contratado como engenheiro mecânico e ele não ganhava... Multinacional. Trabalhava e ele não ganhava
Ele não... igual uma comissária no início de carreira. Exatamente. Você tá brincando, não, você tá brincando. Não, era verdade, é verdade. Aí eu falei, gente, eu vou ficar me matando na faculdade para sair e não ganhar o que Aí eu você não tinha nem dinheiro, né? Você ia tentar arrumar dinheiro para pagar, para saber se ia ganhar dinheiro um dia. Exatamente. Eu falei assim, não, eu vou entrar para aviação, vou ver como é esse negócio, para com isso, eu vou viajar. Vou viajar, além de ganhar mais do que meu irmão engenheiro, eu vou viajar, vou ter passagem de graça, cada dia eu tô num lugar. Eu falei, não quero esse mundo para mim, eu vou para E aviação. nem preciso fazer uma faculdade, não que não, é muito importante, é bom, mas nesse momento da sua vida você não tinha dinheiro para fazer, você não precisava da faculdade. Que foram 3 meses em comparação a uma faculdade com 5, 6 anos, concorda? Ou seja, investimento de tempo muito menor e de dinheiro. Isso, que eu tive que investir para o curso foi um valor ilusório comparado a uma faculdade, tá? Um valor ilusório comparado a uma faculdade. 2 mensalidades de uma faculdade. Para ganhar, não, faculdade de engenharia acho que é uma parcela da faculdade de engenharia. Ó, só para que vocês tenham uma ideia, para quem não tem ideia aqui. Hoje, estou falando por ser da área de engenharia, ter estudado também 6 anos com o nosso irmão, uma faculdade de engenharia hoje, eu não vou falar nem da melhor, nem vou falar uma mediana, uma boa faculdade. Mensalidade, R$ 2.500. R$ 2.500. O curso... Por mês. Tá, então você paga aí, eu não sei quanto que está hoje o valor, tá? Mas eu acredito que o valor esteja entre 2 e 4 mil reais o curso de comissário, tá? Que são 3 meses que você faz aí, você pode ter a opção de fazer 3 meses ou 1 mês, mas aí são todos os dias, então tem várias opções aí. Então, veja, eu vi naquele momento uma oportunidade de realizar um trabalho ao qual para mim era prazeroso e ainda é, né? Um trabalho em que eu poderia viajar, em que eu teria passagens para viajar, em que eu não teria horário, em que eu teria folgas no meio da semana, em que ia começar ganhando mais que um engenheiro formado. Eu ganhava mais do que o meu irmão engenheiro formado, né? E eu ia ter a oportunidade de fazer a faculdade, que era que eu queria, numa tranquilidade em questões financeiras. Então, esse foi o motivo de eu entrar na aviação, né? O motivo de eu entrar na aviação foi realmente o salário, porque eu não tinha nem noção do que era. Foi o salário que ia me dar a oportunidade de fazer a minha faculdade, tá? Então, foi aí que eu ingressei. Logo, meninona, sem saber de nada, sem ninguém ter orientado. Sem orientação nenhuma. A orientação que eu recebi foi depois de estar no curso, tudo certinho. Aí que eu obtive informação, é aí que eu fui filtrando as informações, né? Assim, eu escolhi a empresa ao qual eu entrei, eu escolhi a empresa na época. A Varig ainda estava contratando, estava ruim, mas ainda estava contratando. Tinha muitas pessoas da minha turma de comissários que entraram na Varig, né? Eu optei, eu sempre falava, eu queria vermelhinha, né? Por quê? Porque o que eu pensava? Eu falava assim, poxa, é uma empresa nova, certo? É uma empresa que está crescendo, eu quero crescer com a empresa. Eu não quero uma empresa grande que eu vou ficar, de repente, estagnada, né? Por exemplo, se eu entrasse numa Varig, quanto tempo eu ficaria voando? Porque aí você tem a carreira, né, de comissário. Você voa nacional e depois você vai para o internacional. E eu pensava, quanto tempo eu vou ficar voando nacional na Varig para ir para o internacional? Por que eu não vou para uma empresa, apostar numa empresa nova que está crescendo e crescer junto, né? Foi aí que eu optei, eu falei, não, nem vou, nem prestei Varig, falei, não vou nem prestar, vou gastar toda a minha energia na empresa que eu quero, vou estudar a empresa que eu quero. Eu lembro que naquela época, uma coisa diferente, né, que a gente tinha entrevista e, olha só, eu nem estudava psicologia. E eu falava assim, gente, eu preciso saber da história da empresa, né? Como que eu vou para entrevista de uma empresa que eu quero trabalhar, que eu escolhi para trabalhar, e eu não sei a história da empresa. Olha só, eu tinha 19 anos na época, né? Eu preciso saber da história da empresa, eu preciso entender a história da empresa, saber o que a empresa quer, qual é a visão da empresa, né? Como que ela almeja crescer no mercado.
E eu lembro que eu estudei um pouco da história do comandante Rolim, de como ele iniciou a empresa, né? Qual era a visão dele, o que que ele queria, o que que ele gostava, como que surgiu a empresa, quais eram os princípios aí que regiam essa empresa. Então eu fui para a entrevista, eu fui preparadíssima, porque eu Na tinha sua cabeça, né? na minha cabeça, isso fui eu. Falei assim, não, eu preciso me preparar, né? Não sabia como seria. Eu falei, eu vou me preparar da minha maneira. Eu não tinha nem estudado psicologia na época ainda, né? Eu entrei para fazer a psicologia. Ah, e tinha teste de inglês, né? Naquela época também já tinha teste de inglês. Eu lembro que eu me preparei também para teste de inglês, como eu trabalhava num colégio de idiomas, então eu tinha facilidade, né, de ter outros professores aí que pudessem me auxiliar. Então eu fiz essa preparação também para o teste de inglês, o que que eles poderiam perguntar, como que eu deveria responder. Então, olha só, quando eu entrei lá, eu fiz a minha preparação, né, da minha maneira, sem saber nada, sem ter psicologia, sem ter neuropsicologia, sem ter O que medicina. você imaginava que era bom, O que que era correto, que era interessante. eu achava que eu poderia ter dificuldade, né? Numa entrevista, é claro, porque você fica nervoso, você, às vezes a pessoa pergunta uma coisa e responde outra, aí a pessoa pergunta de novo, aí dançou, né? Você fala assim, a pessoa não responde direito, o que a pessoa quer saber? Então, assim, eu me preparei, eu fazia as perguntas para mim mesma e respondia, ia treinando, fazia redação sobre a minha vida, sobre tudo que eu gostava, tudo que eu não gostava. Então, assim, eu fiz a minha preparação, né? Então, veja só, hoje eu faço, é claro, uma preparação com muito mais Ah, base, né? Muito você mais. já estava se preparando para preparar as pessoas, tá vendo? Nem sabia disso. Exatamente, lá atrás eu já estava me preparando. Então, essa preparação, né, que hoje eu faço, os candidatos eles se sentem muito confortáveis quando eles vão para a empresa fazer as seleções. Por quê? Primeiro porque eles se conhecem, eles sabem o que eles podem e o que eles não podem, eles se sentem até mais fortalecidos, né, quando você faz essa preparação. E foi algo que lá atrás eu tive que fazer por mim, porque não existia isso. Né? Antigamente não existia essa preparação para entrar no mercado, para uma entrevista, para um teste E cognitivo. Como assim? Até hoje, né? Você fala em preparação para teste cognitivo. Como assim? Eu vou decorar? Não, gente, não é decorar. É o que eu falo. O nosso cérebro, ele é igual músculo. Né? Quanto mais você treinar ele, melhor a sua performance cognitiva. Então, assim, para os testes cognitivos que as empresas aplicam tanto para comissários quanto para pilotos, você pode treinar, né? Você pode fazer uma avaliação, que é o que eu faço. Eu faço uma avaliação. desculpa te cortar, porque Imagina. nós estamos aqui há quase uma hora. Olha que loucura, né? Nossa primeira live. Nós estamos aqui batendo um papo, entendendo um pouco do mundo da aviação. Nós estamos há quase uma hora. Daqui a pouco, daqui 5 minutos, provavelmente, o Instagram ele limita normalmente a uma hora, né? Então pode ser que caia a transmissão, então para as pessoas Não. saberem vai acontecer isso, mas normal. A gente vai falando até lá. Quando encerrar, vai aparecer na sua tela, né, para você gravar e postar essa live. Então grave e poste, né? Só dá a opção sim, grave e poste para as pessoas que de repente não puderam assistir aqui Quero por conta assistir. do horário, assistem depois. Exatamente, exatamente. E sabe o que eu queria? Não sei, é um pedido, é por curiosidade, tá? Minha, inclusive. E assim, é claro, hoje. Curiosidade para saber da vida de comissário, da vida de Ah, piloto. eu tenho um monte. Nós vamos ter outras lives para perguntar isso, mas hoje eu não podia deixar. Hoje eu não podia deixar. E eu, mesmo conhecendo você, tem coisas que eu não sei, eu já te falei, é muito verdade isso, você sabe. Mas assim, o que você entrou na aviação, depois, em outro momento a gente vai falar mais disso, mas o que você diria para as pessoas hoje que não sabem, entenda aquela pessoa que nem sabe que ela pode ser comissária, que nem sabe o que faz a vida de comissário. Qual a mensagem que você passaria para elas? Por exemplo, que idade uma pessoa pode entrar, o que ela poderia ganhar quando eu falo não somente dinheiro, como você já deu exemplo aí, né? Mas qual a mensagem que você deixaria para uma pessoa que não tem ideia de que o mundo de comissário pode ser muito bom para ela? Sim, eu vou falar por mim, né? Eu vou falar assim, quais foram os caminhos que me levaram aí para essa profissão e que me faz estar nessa profissão até hoje, tá? Então, assim, primeiro foi o salário, né? É um salário que
apenas 5% da população ganha, então, começando daí, que foi... Peraí. Você está dizendo que um comissário ganha o que normalmente só 5% da população brasileira consegue ganhar depois de formado. Exatamente, só 5% da população, da nossa população brasileira ganha, tá? Tem gente que não faz ideia disso, né? Não, muitas pessoas não têm ideia. Esse foi o primeiro, tanto que foi porque eu comparava o salário do meu irmão engenheiro com o salário das comissárias. Foi aí que eu falei, não, eu vou para lá para fazer minha faculdade. Eu não vou fazer a faculdade, eu falei, eu vou para lá onde eu vou. Então, primeira coisa foi salário, tá? Eu não vou mentir para você, foi viajar, não. Primeira coisa foi salário. Foi o lugar onde eu vi que eu poderia ter conforto financeiro para fazer minha faculdade, para viajar, para fazer o que eu quisesse, tá? Então, assim, foi a primeira coisa que me chamou a atenção, né? O salário, e vamos ver como que é isso. Depois a gente vê o que acontece, o que eu tenho que fazer. Segundo ponto, primeiro, é claro que tem aquelas coisas, mas será que eu posso? Será que eu não posso, né? Imagina, você olhava aquelas comissárias lindas, maravilhosas, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Será que eu vou poder passar altura, peso? Eu era magrela. Quanto a isso, eu não tinha problema. Mas eu falei assim, a altura, né? Eu tenho 1,70, aquelas comissárias altas, enormes, né? E aí que você vai desmistificando, né? Poxa, tamanho, depende muito da aeronave que você vai voar, depende muito da empresa que você vai voar. Então, não tem essa de, eu não posso. Pode, todo mundo pode, né? Hoje tem uma questão assim, não tem uma questão... A gente trabalha com segurança, é claro. Você tem que estar aí em condições de saúde, tanto mental quanto físico, para se trabalhar, tá? Mas essa questão de tamanho, peso, é claro que a gente quer se cuidar, toda mulher aí gosta de se cuidar, né? É claro que as empresas olham por isso, toda empresa de atendimento ao cliente, ela olha por isso, tá? Mas eu acho que... Aí você viu o salário, que te chamou a atenção, mas o que chamou a atenção? Eu acho que o glamour naquela época, ainda existe muito. É que antes era mais, né? Antes as pessoas fantasiavam mais, né? O glamour de ser comissária, de ser uma aeromoça. Mas hoje ainda tem esse glamour. Eu acho que, é claro que não na mesma proporção, mas ainda tem. Então, assim, eu via esse glamour, eu vi a possibilidade de viajar. Eu falei assim, gente, como assim, né? Quando eu entrei... Você nunca tinha viajado de avião, é isso? Eu fiz a minha primeira viagem de avião aos 18 anos, que foi a minha viagem dos 18 anos, que eu fui para Porto Seguro. Olha isso, para Porto Seguro. Agora você já perdeu. Agora eu não quero mais Porto Seguro, agora eu quero outros ares. Tenho passagem gratuita, eu vou para onde eu quiser. Imagina. Então, assim, quando eu entrei, aí nós tínhamos passe, chama passe. Olha só, passe é uma passagem, ainda, né? Que a gente tem muitos comissários de outros estados. Então, esses comissários, por exemplo, às vezes eles não têm nem casa aqui. Por exemplo, comissário do Rio de Janeiro, comissário de ponte, né, que a gente fala. Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba. Eles chegam de voo, eles pegam uma passagem e vão para casa. Peraí. Muito legal o que você falou. Isso eu não sabia mesmo, de verdade, tá? Por exemplo, você fala assim, então nós estamos em São Paulo, obviamente, mas um cara que está lá no Norte e Nordeste, não estou menosprezando, estou falando porque é distante, né? Sim. E de repente ele vai trabalhar numa empresa, e normalmente o polo é São Paulo, né? Os dois maiores aeroportos são em São Paulo. Então o cara, ele trabalha numa empresa onde a maior demanda aqui em São Paulo, ele nem precisa ter casa aqui, ele não precisa estar morando aqui para trabalhar, certo? A gente tem acesso livre. E outra... A gente firmou um acordo, porque antigamente, quando eu entrei, era assim, você só podia voar na sua empresa, quando você está voltando para sua casa. O que é voltar para sua casa? Voltar para sua casa é você, comissária, sua base é São Paulo. Eu cheguei em São Paulo, minha casa é em Curitiba, tá? Então, eu posso voltar. Antigamente, o que acontecia? Eu tinha que voltar pela minha empresa. Hoje, olha que maravilha que a gente conseguiu aí. Hoje, se eu estiver voltando para minha casa seja lá onde for, Curitiba, Fortaleza, Belém, Manaus, Porto Alegre, eu estando uniformizada, eu posso tirar essa passagem em qualquer empresa do Brasil, em qualquer empresa. Eu posso tirar... É uma parceria entre as empresas. É uma parceria entre as empresas para que o funcionário consiga estar e chegar em casa.
tá? Então eu posso trabalhar numa empresa, eu posso trabalhar, por exemplo, eu não preciso, o que nós estamos falando aqui é muito importante, porque para as pessoas que o cara mora lá no Rio de Janeiro, ou o cara mora lá no Norte, ou o cara mora lá no Sul, ele pode trabalhar numa empresa de aviação, tendo casa onde eles já moram, né? E Sim. trabalhando em São Paulo, por exemplo, sem problema nenhum. Ele tem passagem é o passe, né? Nosso passe livre. Ele tem passe livre para ir para casa dele. Estando ele de uniforme, ele pode ir em qualquer companhia aérea, porque ele está regressando. E considerando, né? Considerando que o cara pode estar do lado A até o lado B, lá no extremo do país. Ele gasta no máximo 2 horas e meia para chegar no outro lado do país. E que de carro, às vezes, você está em São Paulo para sair do aeroporto de Congonhas para chegar em Alphaville, por exemplo, você gasta 3 horas. Eu lembro um dia que meu pai me levou para o aeroporto, tava indo passear, fui para Florianópolis. Aí era Guarulhos, ele me levou para Guarulhos e eu cheguei lá. Eu já estou pensando aqui, você chegou primeiro do que ele em casa. Eu liguei e falei, pai, eu já cheguei. Ele falou, eu ainda não saí da avenida do aeroporto, tô entrando ainda na Dutra. Eu falei, não é possível. E você já tinha chegado em Florianópolis? Na Dutra ainda. Eu falei, meu Deus. Meu pai, coitado, devia ter dado um aviãozinho para ele chegar em casa, um jatinho. Mas assim, então falando desses benefícios, né? É um benefício que eu não sabia, por exemplo, né? Então assim, imagina, eu hoje, né? Eu tô de folga 3 dias. A vida de comissário é triste. Triste no sentido de que tô de folga 3 dias. Gente, o que eu vou fazer? São Paulo choveu. Só aqui tá ruim. Peguei uma passagem, fui para o Rio de Janeiro, fui para Fortaleza, fui para Natal. Eu não preciso ficar aqui. Então, assim, a gente tem uma liberdade muito grande, né? E isso acaba viciando. Eu lembro você falou uma coisa bem bacana, fazendo um link lá do salário, que você falou que uma comissária começa ganhando, né? Começa ganhando muito mais, como você falou, que um engenheiro no início de carreira, e às vezes não é só início de carreira, não, até já com uma carreira em andamento. Eu posso falar isso, né? Porque eu tenho 2 irmãos engenheiros, tá, gente? Propriedade, tá? Propriedade, ok? E é muito louco, porque você falou assim, além de você começar a ganhar dinheiro, né? Mais, naturalmente, porque a profissão paga mais, exige mais em alguns aspectos também, mas você começa a ganhar mais, mas é uma coisa que eu faço reflexão, tá? Eu falo assim, ó, um comissário, eu não tenho ideia exata, mas um comissário ganha, lógico que depende da empresa, do que, ganha 8 mil reais por mês. Legal. Só que não é só os 8 mil reais, tô dando um exemplo, pode que sejam 6, tá? 6 mil reais limpo. Uma faixa aí, né? Depende de empresa para empresa, depende dos voos que ele faz, tá? Então, assim, se é voo internacional, se é voo nacional, então essa faixa, ela oscila. É uma boa, porque acho que a gente pode fazer outra live só para falar dessas oscilações, de como ganha, como não ganha. Mas sabe o que eu queria fazer isso daqui? Ó, é uma coisa que eu penso, assim, ó, vê se eu estou errado. Porque você fala assim, eu estou dando um exemplo banal, depois você vai falar se está dentro ou não. Mas um comissário lá que entrou, lógico que depende de muitas variáveis, se é voo nacional, internacional, se ele viaja muito, se não viaja, mas enfim, que ele ganhe 6 mil reais ali por mês, hoje, limpo, né? Depois de todos os descontos e tal. Aí, só que o que é interessante? Não é só os 6 mil reais em si limpo, que poucos ganham hoje, ou 7 mil reais, como a gente falou, é menos que 5% da população brasileira ativa. Mas vamos lá. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, o cara, além de ganhar 7 mil, tem passagem. Como um cara ter a vida que você tem, ele tem que ganhar aqui pelo menos uns 30 mil, 40 mil para ter acesso a tudo que você tem. Você está entendendo mais ou menos o gancho? Vamos lá, eu vou chegar nesse ponto também, que é outra coisa que a gente descobre depois que entra, né? A questão é o seguinte, a gente tem o salário, como eu falei, o salário que foi o atrativo para eu entrar na aviação, e o nosso salário, ele rende muito, porque pensa só, final de ano, né? Trocou o iPhone, não é isso? Quanto você vai gastar para comprar um iPhone aqui no Brasil? Eu tô querendo comprar um novo, tá difícil. Tá difícil, né? Então, mas eu tenho a facilidade, eu vou para os Estados Unidos, semana que vem eu compro um para mim. Muito mais barato do que você. Então, você concorda? É isso que eu tô falando. Por quê? Porque assim, eu hoje, na boa, eu teria que, olha só, eu teria que, hoje, um iPhone, o último de ponta, aí tá na casa de uns 10 mil reais, né? Vamos lá, iPhone 12, 13, aí 12, acho que tá no 12. Eu gastaria uns 12 mil reais. Você
poderia comprar, acho que US$ 1.000 você compra um, imagino eu, né? Lá nos Estados Unidos. Porém, além de você pagar US$ 1.000, que seria traduzindo para nossa moeda aqui no Brasil R$ 5.000, olha só, você ainda nem paga a passagem para ir lá buscar ele, certo? Gente, detalhe, não. Tem uma questão aí que eu vou colocar para você que são regras, tá? Eu, como tripulante, eu não posso trazer nenhuma mercadoria de fora. Por quê? Quando você vai viajar internacional, você não tem uma cota para mercadoria? Essa cota é o que o governo dá em cima do que você está pagando de imposto pela passagem. Certo. Então, a Luciana, como tripulante, ela não tem direito a essa cota. Ou seja, eu não posso ir como tripulante, ir lá e comprar esse iPhone. Por quê? Porque eu não tenho cota, tá? Então, eu, Luciana, estou proibida, como tripulante, comprar qualquer coisa e trazer. Porém, eu tenho passagem 100%, que eu só pago a taxa de embarque, ou seja, eu só pago a taxa do governo. E essa passagem eu posso ir para comprar meu iPhone. Posso ir para Miami hoje de manhã, voltar no outro dia e comprar meu iPhone, ok? Você está dando um exemplo de iPhone, como pode ser qualquer outro produto, né? Pode ser qualquer outra coisa, tá? Eu só tô querendo assim, tirar essa dúvida aqui para as pessoas não acharem que ela é comissária, então ela vai trabalhando e pode comprar o que ela quiser e voltar. Não. Virou sacoleira, virou sacoleira. Daí não existe, não pode. Tá? Isso é uma infração grave. Então, assim, como tripulante, eu estando de uniforme, eu não posso porque eu não pago passagem, tá? Então, mas como passeio, como turista, que você tem passagem gratuita, você pode fazer. Não, aí eu estando lá, que eu como tripulante posso? Tudo que for para o meu uso pessoal, por exemplo. Poxa, fui para Miami e, na minha mala, esqueci de colocar sapato. O que acontece, gente? Tripulante é assim, você esquece de colocar roupa na mala, aí você faz roupa, por exemplo, o dia que você está de reserva, né? Você faz roupa para o frio, você vai para o calor. Aí você fala assim, meu Deus do céu, né? Faz roupa para neve, ou o contrário, acho que ainda é pior. Fazer roupa, né? Deixar uma mala preparada para o verão e chegar a estar no inverno. Ok. Aí, a comissária, como as necessidades básicas dela, ela pode, por exemplo, cheguei em Nova York, só tinha sandália. Nova York agora tá nevando. O que eu vou fazer? Eu posso comprar uma bota? Poxa, mas eu não tenho direito à cota. Peraí, mas aí é para o seu uso pessoal. Sim, comissária, você pode comprar uma bota estando a trabalho, porque não tinha bota, você foi para Nova York. Então, você pode sim, entendeu? Então, só para vocês entenderem um pouquinho aí das questões de tripulante, o que tripulante pode e o que tripulante não pode. Então, a gente está colocando aqui que o nosso salário acaba acontecendo o quê? Acaba sofrendo aí, a gente tendo em relação às pessoas que moram no Brasil, né? A gente acaba tendo esse salário aumentado, né? Por conta dos produtos que a gente compra mais barato, das possibilidades que a gente tem. Por exemplo, uma viagem. Me fala você, por exemplo, eu fiz uma viagem para o Polo Norte. Eu até tenho um vídeo aí no Voando Alto com Luciana Lopes falando disso. Eu fui para o Polo Norte. Me fala quem foi para o Polo Norte com o dinheiro que eu gastei. Eu fui e voltei. Eu não sei, vamos perguntar para a galera. Eu nunca fui. Fui, e acho que para ir eu vou ter que gastar sei lá, eu tô imaginando aí pelo menos uns 50, 60 mil reais. Então, eu não tenho esse valor exato para te dar, mas eu posso até fazer uma pesquisa em cima disso, tá? Mas eu vou te dizer que você gastaria R$ 1.000 para ir e voltar para o Polo Norte? Polo Norte. Jamais. Aí não dá para pagar nada, nem comida. Mas eu sou tripulante, meu amor, eu tenho passagem, entendeu? Então, olha aí. Então, o que eu quero dizer com isso? O nosso salário acaba meio que triplicando por conta desses benefícios. Dos meus benefícios que fazem com que eu economize, entende? Então, é essa questão, uma viagem, por exemplo, vamos colocar um valor aqui que a gente sabe dizer. Uma passagem hoje para Miami. Você gasta aí, você pode achar na liquidação 2,5, tá? Ida e volta, hoje, tô falando hoje. Teve só passagem. Só passagem, ida e volta, 2,5. Tá? 2,5 é um valor que você consegue achar na internet hoje em dia. Ok, eu tenho passagem, eu pago só a taxa por R$ 280. Ou seja... E o hotel? O hotel lá você também tem desconto. A Renata Lira tá falando aqui que fez uma viagem para Portugal e gastou em passagem ida e volta,
para 4 pessoas ida e volta. Ela é comissária, tá, gente? Ela é tripulante. Ela gastou para 4 pessoas ida e volta R$ 1.800. Cara, R$ 1.800, você não paga uma perna para ir para Portugal. Entendeu? Então, assim, o nosso salário acaba aí triplicando, quadriplicando por conta dos nossos benefícios. Porque eu não gasto o que você gasta para viajar. Eu gasto muito menos. Então, acaba eu tendo esse salário aí triplicado por conta disso. Acaba a minha qualidade de vida, é isso que a gente fala, em qualidade de vida. Então, isso é um ponto também que eu vi na profissão. Ter uma qualidade de vida melhor. Em questões de viagem, em questões de benefício, em questões de poder comprar produtos, por exemplo, muito melhores de um preço mais acessível lá fora do que aqui, tá? Então, são muitas vantagens, são muitas vantagens. Obrigada, tá, Rê? Obrigada pela dica aí, por me ajudar aqui, né? Ó, ela falou que a gente não vai nem pro Nordeste com agência de turismo. Então, assim, nem com agência de turismo, né? Aqueles pacotes fechados, que são os megas baratos. Mas para quê? A gente vai com passe livre, gente. Passagens. Eu não pago nada para o Brasil. Nada. Eu tiro uma passagem. Se eu quiser, eu entro no sistema agora. Falar, pô, que dia é hoje, gente? Comissário é assim, tá? Piloto. 22. Hoje é 22. Mas dia da semana. A gente não sabe que dia que é. Segunda, terça, quarta. Hoje é quarta. Não, hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira, tá? Terça-feira, eu tô de folga, gente, desculpa. Não, na verdade eu tô de férias, tá, galera? Uhum. Então, assim, tô de folga, vou pra onde? Vamos dar uma olhada aqui, olha só como é tripulante. Vamos dar uma olhada onde e por quê? Esses passes que eu tenho, eles não têm direito à reserva, ok? Eu posso ir para onde eu quiser, porém eu não tenho reserva como passageiro. Então o voo tem que ter assentos disponíveis para que eu possa embarcar. Mas, pô, que puta privilégio, né? Pelo amor de Deus. O que a gente faz? A gente já olha, eu quero ir para onde? Vamos dar umas 3 opções. Eu posso ir para Floripa. Hoje, Luciana, se eu pudesse, onde eu estaria? Eu poderia ir para Floripa, Nordeste. Não sei se eu iria para o Nordeste hoje em dia. Eu preferi ir para o Sul, tomar um sol no Sul, tá? Vamos supor que eu vou para Floripa. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no site da minha empresa e vou ver quais são os voos que eu tenho. Quando eu vejo os voos, eu vejo a probabilidade de ter quantos assentos eu tenho disponível. Ou seja, eu vejo a probabilidade de eu poder embarcar ou não, certo? Então, eu vou escolher um voo que a probabilidade seja maior de eu embarcar. Ok? E nacional, eu não pago nada, 100%. Eu vou para Floripa e volto sem pagar. Quanto que você gastaria, Walter Paulo? Jesus amado. Eu não tenho nem ideia, mas pelo menos... No mínimo 1.000, 1.200 e de volta, tá? Assim... Não, e ainda achando aquelas passagens, como você falou, achado na madrugada, enfim, daquele jeito. Sozinho, né? E você, não dá para... É imensurável, né? Eu acho que é uma coisa assim, que dentre vários benefícios que vocês têm, esse da passagem, assim, acho que é fantástico. Não dá nem para ficar discutindo, né? E fora que você pode levar a família, né? Você tem aí a família que você pode levar, né? Assim, enquanto a minha família já não aproveitou disso, minha mãe, meu pai, né? Então, assim, quanto que eles já não aproveitaram desse benefício e aproveitam ainda, porque é um benefício maravilhoso. Então, eu acho que a gente tem que olhar... Eu vou contar até uma história. Eu vou contar uma história bacana. É R$ 1.000. Eu não pago nada. Eu vou contar uma história aqui. Se a mãe ver eu contando essa história, ela vai talvez achar ruim, sei lá, né? Mas a nossa mãe, a gente é de uma família muito simples. Não tô falando aqui para comover ninguém, muito pelo contrário. Quem nos conhece sabe quem nós somos, de onde viemos e onde estamos hoje, né? Graças a Deus, graças ao nosso esforço, ao que nós estudamos, enfim, vamos lá. Mas eu me lembro porque a nossa mãe batalhou muito para nos ajudar, para nos sustentar, nos criar, assim como nosso pai, né? Eu me lembro, eu tinha 12 anos, eu tinha 10 anos, ela voltou a trabalhar na escola e ela não queria depender do nosso pai, ela voltou e prestou concurso público e o que ela passou foi para ser faxineira numa escola. Lembra disso? Lembro. E por que eu estou contando isso? Nossa mãe foi faxineira por muito tempo, sem problema algum, muito pelo contrário, muito digna,
pagou, nos ajudou a pagar o meu inglês. Eu lembro que ela que pagava com dinheiro suado, te ajudou também, né? Em muitas frentes. Mas por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Como eu estudava na escola, eu estudava em escola pública, na escola que a mãe era faxineira, né? Trabalhava lá, depois foi ser servente na escola, enfim. Eu me lembro que tinha as minhas professoras e tinha a diretora da escola que, por ser de bairro, a gente já conhecer, ela sempre falava, a gente conhecia as pessoas. O fato é, onde eu quero chegar? A mãe, pelo privilégio de ter você como comissária e poder viajar o mundo, eu me lembro que a mãe contou uma história que ela chegou na sala dos professores, estava limpando a sala deles, os professores estavam comentando que, nossa, que eles queriam viajar para os Estados Unidos, eles queriam viajar para Capadócia lá, não sei o quê. Aí a mãe chegou assim, eu já conheço. Eles olharam assim, como você conhece? Ela falou assim, eu já conheço, eu já fui para Capadócia, eu já fui para os Estados Unidos, já fui para vários países. Como assim você é faxineira e você foi para vários países? Acharam que ela estava mentindo, porque a mãe, como faxineira, já tinha conhecido 5, 10 países cujo aqueles professores, né, o diretor da escola jamais tinha sonhado em ir. E ela falava que já tinha conhecido, que já tinha ido no Museu do Louvre, lá que vocês falam, né? Sim, sim. E aí não acreditaram nela, acharam que ela era louca. Ela teve que mostrar foto e mostrar vídeo para provar que ela já tinha ido para vários países. Ninguém acreditou, porque ela era empregada, como uma empregada que ganha, sei lá, né, faxineira, ganha R$1.500 por mês, pode ir para os Estados Unidos. Eu falei, eu vou todo ano, aquele jeito dela, eu vou todo ano. Aí o povo não acreditava. Olha que louco. Então, gente, isso. É triste isso, né, no nosso país, assim, esse preconceito de que a gente vê no avião hoje em dia, né? Eu acho que hoje em dia a aviação, ela dá a oportunidade de muitas pessoas muito simples viajarem, né? E é tão gostoso quando você vê aquela pessoa simples entrando no avião, às vezes até por conta de saúde, que vem fazer tratamento em São Paulo, tratamento que não tem no Nordeste. E assim, a gente vê pessoas hoje em dia, o que antigamente não existia, a gente vê pessoas muito simples entrando no avião. E às vezes são pessoas que pagam aquela passagem 24 vezes, 12 vezes. Então, assim, é o dinheirinho que ela colocou ali para ir viajar. E quem somos nós para dizer que como assim você foi para Paris e eu não fui, né? Como se uma pessoa fosse melhor do que a outra. Então, o que eu trago é mais uma reflexão nisso, né? Que país que nós vivemos, né? A gente não pode pensar assim. Eu acho que todo mundo tem as oportunidades, todo mundo tem os benefícios. Eu sei que essa profissão traz muito benefício, não só para mim, mas como para minha família. Trouxe a oportunidade de eu levar a minha mãe nas viagens, de eu levar a minha mãe comigo trabalhando. Eu lembro a primeira viagem que ela fez foi para Fortaleza. E ela ficou encantada, né? Teve 2 viagens importantes que aconteceram comigo, eu trabalhando. Olha foi... que louco, só um parênteses. Você, né, como comissária, conseguiu proporcionar isso para nossa mãe. Eu, Sim. como engenheiro, não sou qualquer engenheiro, trabalho, não vou ficar falando aqui, mas trabalho numa puta empresa, sou executivo e não consegui proporcionar isso para ela. Olha que louco. Não ganho mal, muito pelo contrário, mas mesmo assim, eu não posso proporcionar isso para nossa mãe, sem que me falte algo. E você consegue proporcionar isso numa boa. Então, são os benefícios que a profissão traz pra gente, né? E eu fico muito feliz com isso, sou muito grata, aproveito muito, né? Só não aproveito mais porque não tenho tempo. Empresa, me dá mais foto, por favor, para passear. Então, assim, aproveito muito, não só para mim, mas como para os meus familiares também, né? Eu lembro da primeira viagem que eu fiz com a minha mãe, foi para Fortaleza, foi de 330, a gente fazia um voo nacional que era São Paulo, Fortaleza, a gente ficava lá 2 dias em Fortaleza. Falei, mãe, vamos comigo. Meu Deus do céu, minha mãe virou as mães das comissárias, né? Mãe, vocês não deixam eu ficar com a minha mãe, porque todo mundo com a minha mãe. E uma outra viagem foi com o meu sobrinho, na época de 330 também, com o Renan. Imagina, Renan, quantos anos o Renan tá hoje? 22? 22, está fazendo engenharia lá em Portugal, né? Que louco. Então, o Renan estava com 9 anos e ele fez uma viagem comigo para Manaus. Falei, Renan, aquele dia eu falei, Renan, o que você vai fazer? Nada. Eu falei
assim, gente, você não quer ir para Manaus comigo? Vamos para Manaus, tinha um hotel que era o Tropical, que infelizmente hoje já fechou as portas, mas era um hotel maravilhoso, piscina de onda, tinha até leão lá dentro, macaco. Então eu falei, vamos que a gente vai para Manaus ficar nesse hotel. Levei o Renan no voo. Até hoje ele lembra desse voo. Renan, se você estiver aí, tadinho, Portugal ele já tá dormindo, né, gente? Coitado. Ou não, né? Dormindo já. Mas depois ele vai ver a live que vai ficar gravada, né? O Renan, ele lembra desse... Gente, ele tá com 22 anos, acho, né? 22. Ele tinha 9 anos, ele lembra desse voo até hoje. Eu perdi Renan para os tripulantes, porque assim, cada hora era comandante com o Renan, era copiloto com o Renan, era as comissárias com o Renan. Eu falava, gente, cadê meu sobrinho, pelo amor de Deus? Mas assim, foi maravilhoso. Então, assim, são oportunidades que a profissão nos dá, que nenhuma outra dá. Por exemplo, o ano retrasado, eu fui com os meus pais, foram 5 dias. Gente, quem gasta para ficar 5 dias ou um final de semana em Roma? Eu levei meu pai e minha mãe para Roma. Foram 5 dias, né, de viagem que a gente foi para Roma com os benefícios. Então, são assim, são benefícios que são atrativos da profissão, que ninguém tem, né? Ninguém tem. Toda vez que fala... Se nossos pais falarem para os outros como aposentados que são, né? Que não ganham hoje como aposentados o suficiente para bancar uma passagem dessa. Se eles falam que vão para Roma ficar uma semana com tudo pago, todo mundo olha e fala assim, como assim? Ou vocês são playboy, sei lá, né? E não é isso, né? E não é isso, né? A gente sabe, assim, eu acho que a gente tem que valorizar muito o que a gente tem, eu valorizo muito, é por isso que eu estou... As pessoas às vezes falam, nossa, 22 anos numa empresa, né? Não é muito, porque hoje as gerações mais novas, elas não sustentam muito tempo numa empresa, né? E aí, o que te sustenta, Luciana, hoje, nessa profissão como comissária? Eu ainda, na carteira, eu estou como comissária, eu trabalho em outras funções na empresa, né? Mas, assim, na carteira eu estou como comissária. Tem épocas que eu faço só um voo por mês, porque eu fico em outras funções na empresa, em funções administrativas e funções de treinamento. Então, eu fico morrendo de saudade. Às vezes, quando eu estou muito no treinamento, eu falo, gente, me dá um voo, deixa eu voar, eu preciso voar, preciso ver gente entrando naquele avião e ver sabe assim, 200 cabeças, 300 cabeças falando bom dia. Gente, imagina quantos bom dias boa tarde. Bom dia, boa tarde. Tem dia que você está dando boa noite, é bom dia ainda, né? Então, assim, a gente sente falta, são poucas coisas que a gente sente falta. É claro, né? Assim, é uma coisa que eu amo fazer, é uma coisa que me dá prazer, é uma profissão que tem muitos benefícios e eu falo aqui declaradamente. Gosto do que faço, eu acho que todo profissional que se encontra, que gosta do que faz isso com uma perfeição, faz isso com amor, né? Você ser atendido por uma pessoa que faz o trabalho porque ama, porque gosta, é diferente, é gostoso, né? É prazeroso. Então, assim, essa profissão tem muitos benefícios que vai ao nosso alcance pessoal, né? Não só profissional, mas vai ao nosso alcance pessoal e abre as portas do mundo pra gente, né? A gente conhece, imagina, eu conheço lugares que eu jamais, como eu falei para vocês, eu fui pro Polo Norte recentemente, há 2 ou 3 anos atrás. Então, assim, nunca imaginei ir pro Polo Norte, ver Papai Noel. Como assim? Você vai gastar um dinheirão para ir ver Papai Noel? Qual a cidade que você tá? Vou, porque eu tenho... Você foi lá ver a Aurora Boreal, não é? A Aurora Boreal, isso. Eu não lembrava o nome em português do meu vídeo. Gente, olha isso. E tripulante também tem isso. Às vezes a gente aprende uma palavra em inglês primeiro, e aí depois você aprende em português. E aí você não lembra como é português. Eu não lembrava. Ó, sua amiga Renata Talira tá falando aqui que é normal isso daí, ó. Misturar o português com o inglês, com o espanhol, não sabe como é que fala. É engraçado, né? Quando as pessoas falam, eu vou trazer isso porque as pessoas às vezes falam assim, só porque foi morar nos Estados Unidos, agora fala que não lembra tal palavra. Não, gente, neuropsicóloga falando, é natural, porque uma coisa que você não usa, a nossa memória, ela tem uma capacidade, né? E assim, uma coisa que você não usa todo dia, às vezes você descarta, porque você não precisa daquilo. E às vezes a gente esquece. Teve um dia que eu estava sem... Olha só como que são as coisas. Eu estava no avião e a gente estava sem o cardápio. E a gente tinha que falar para o passageiro o que era o prato para ele escolher as opções, né? E no prato era um risoto de camarão. Camarão, gente, camarão! Eu não lembrava. Sabe quando dá aquele branco? Eu falei, gente... Eu falei que eu falo isso?
Eu falei, era um brasileiro, eu não lembrava. Eu falei assim, eu não lembro como fala camarão. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, não, eu falei, é aquela palavra, Aí eu falei, shrimp. Aí ele falou, camarão. Eu falei, Eu falei, você não lembrava? Não lembrava, gente. Então, assim, isso acontece, é normal, é natural, né? Porque às vezes eu vejo o pessoal, o senso comum, falando, só porque foi morar nos Estados Unidos, agora fica, como é o nome daquela palavra? Tripulante também faz assim. Tripulante Acha começa que é frescura, né? Acha que é frescura e não é. Neurologicamente, a gente tem explicação para isso, tá? E isso é normal acontecer. A gente que voa muito, que está cada dia num país, isso é natural. Por exemplo, você está em Nova York, em Miami, por exemplo. Isso acontece muito em Miami. Porque tem muito latino em Miami. Então, assim, em Miami você começa falando inglês, você passa para o espanhol e daqui a pouco você está falando português. Tudo emendado, tudo misturado. Então, isso é normal acontecer, né? A gente vê muita criancinha no voo, acontece muito isso. Eu fico maravilhada, né? Com aquelas crianças que... Gente, a criancinha de 6 anos, 7 anos fala francês, fala alemão, fala inglês, e às vezes fala português, e fala assim, não! E elas começam falando assim, né? Elas começam falando em inglês com você. Daqui a pouco elas passam para o alemão, daqui a pouco elas passam para o português e vai fazendo aquela mistura, você tem que entender, tá? E a gente entende. Então, assim, a aviação traz uma cultura muito grande para a gente, traz uma compreensão. Eu falo que, assim, a psicóloga que eu sou hoje, não só pelos meus estudos, pelas minhas especializações, Mas foi fruto da comissária que você se tornou e ajudou você a ser a psicóloga. Exatamente, esse mundo, eu falo, o mundo da aviação trouxe, um laboratório para mim, gente. Eu sou comportamental cognitiva, então assim, a aviação para mim é um laboratório, né? Os passageiros para mim, assim, laboratório no sentido de aprendizado, de enriquecer com o comportamento do outro, com a cultura do outro. Então eu falo nesse sentido. Então isso trouxe um olhar para mim para o consultório que talvez algumas pessoas tenham mais dificuldade em desenvolver ou ter, né? Então, a aviação trouxe um aprendizado muito grande para mim. Nós falamos já, você estava com receio no início, eu sei disso, que foi a nossa primeira live, né? Eu falei que eu ia entrar com você, Nós já estamos... Eu adoro dar aula, adoro fazer palestra, mas pensa que você está fazendo isso, só que agora para a internet. Por que isso? Porque eu vejo, né, como a gente, tanto eu quanto você, eu estou tentando ajudar no que eu posso nisso para você, mas é para levar para as outras pessoas o quanto você pode ajudá-las. Porque eu sei que no teu consultório você tem amor no que você faz, com as pessoas que você faz, com carinho, nessa preparação de comissários, de pilotos, enfim, e de várias outras frentes que você atua. E a internet é a possibilidade de a gente levar a tua mensagem para outras pessoas, para pessoas que de repente não pode estar em São Paulo no teu consultório, né? Não pode ter a Luciana como uma mentora, como uma orientadora, né? E na internet a gente pode levar isso para as pessoas. Então acho que um dos nossos propósitos, né, é esse, né? É onde eu estou tentando te ajudar no que é possível. E eu achei muito bacana, porque coisas que você me contou aqui que eu não imaginava, mesmo sendo seu irmão, sendo muito próximo, né? Eu não imaginava de verdade, você sabe. Tem muita coisa ainda para contar. Não, por isso que eu quero deixar claro aqui que nós vamos fazer outras lives para todos que estão assistindo, aqueles que não puderam entrar, avisem os amigos, né? Nós temos um canal agora no YouTube, o teu canal Voe Alto com Luciana, então acessem lá, curtam nossos vídeos, tem muitos vídeos seus falando das coisas. Oi? Ele fazendo meu comercial. Não, mas é verdade, é para as pessoas acessarem, para divulgar. Por quê? Eu acho muito importante, porque às vezes o que você está falando, o que você está ensinando, como você está mostrando as coisas, que você não teve uma pessoa como você, quando você começou, para orientar você. Então, veja bem, olha que interessante. Imagina que hoje, às vezes tem pessoas aqui que conhecem você, amiga tal, e falam, mas eu não quero entrar na aviação, eu não tenho interesse, eu já passei da idade, ou não é meu interesse, seja lá o que for. Mas, de repente, esta pessoa conhece um amigo, um primo, um sobrinho, um conhecido, um vizinho, que, de repente, não sabe que ele pode ser um comissário, não sabe que ele pode ser preparado por você. Eu vou contar uma história para você, uma história muito bonita que aconteceu.
Na última seleção da empresa, nós contratamos uma senhora já de idade. Ela tinha, se eu não me engano, 55. Rê, me lembra dessa senhora? Quantos anos ela tinha? 55 anos, mais ou menos? E vou contar um pouquinho da história dela rapidinho. A questão assim, ela sonhou em ser comissária, né? E aí, enfim, ela morava no sul, e aí teve filho, casou e desistiu do sonho. Desistiu porque achou que não era possível com filhos. Tem até um vídeo que eu falo, né, como ser mãe na aviação. Sim. E talvez se ela tivesse visto esse vídeo meu na época, talvez ela teria encarado, né? Porque muitas pessoas acham que não pode. Eu vou ter filho, eu tenho que sair, eu posso trabalhar. Exatamente. E aí, ela viveu toda a vida dela, né? Criou os filhos, tudo. E agora, com 55, você lembra qual a idade dessa senhora? Acho que eram 55 anos, mais ou menos, a empresa, né? A empresa ao qual eu trabalho abriu seleção. Ela falou assim, quer saber? Eu tenho minha habilitação. Meu estado de saúde está bem. Vou tentar fazer uma seleção. Se inscreveu, nós chamamos ela. Ela passou no processo seletivo e ela era mais nova, comissária. Com 45 anos? Eu não lembro a idade, tá? Depois eu posso tirar a dúvida, mas eu acho que ela tinha 50 e poucos anos, tá? Eu não lembro. Nossa, que legal! Mas era uma idade que ela já não... A Renata também não lembra exatamente, mas é uma idade que geralmente as pessoas acham que não... não dá mais, não posso, né? E por que não? Ela estava em condições físicas e condições emocionais, estavam com as habilitações, por que não? E foi aí que ela foi realizar o sonho dela, ou seja, ela fez o caminho inverso, né? Então, assim, depois que os filhos já estavam grandes, criados, ela já estava, não sei se ela era viúva ou se ela já não tinha marido, ela estava sozinha. Ela falou assim, quer saber, agora eu vou tocar o meu sonho é ser comissária, eu vou tentar. E entrou na empresa, a gente ficou muito feliz com isso, né? Assim, a oportunidade. A oportunidade do mercado para essas pessoas. Hoje o mercado, ele não tem isso, tá, Walter? Antigamente tinha. Antigamente você tinha que ser a novinha entrando. Hoje não tem isso, tá? Hoje o mercado, é bem eclético nesse sentido, no sentido de idade, né? Então, assim, você vai no voo, tem pessoas mais velhas que você, tem pessoas mais novas, então tem de todas as idades. Então, você chega lá, tem senhora de 60 anos, de 55 anos, 50 anos, eu, coroona. Entendeu? Mas é engraçado, né? Esta pessoa que, além da curiosidade, que eu também não tinha ideia de que isso era possível, né? Dela entrar, sim, passou dos seus 45 aí, teve oportunidade, era o sonho dela. Mas olha que engraçado, ela já sabia o que queria, era um sonho e tentou batalhar e voltar naquele sonho que ela não tinha conseguido realizar. Mas quantas pessoas hoje, né, jovens, seja homem ou mulher, tá na casa dos seus 17, 18 anos, que eu acho que é uma idade meio... eu não estou encontrando a palavra, mas meio injusta conosco, porque você tem uma idade, você tem que decidir o que você quer fazer, o que você quer estudar. Normalmente você está perdido, não tem ninguém. Às vezes você não tem um pai, uma mãe, um tio, um irmão, um parente, um amigo que possa te orientar o melhor caminho para você poder trabalhar, sim, né? Sim, então, você deu uma aula hoje dizendo assim, né, que pessoas, sim, que não sabem que profissão seguir, não sabem o que quer fazer, seria uma boa ser comissário de bordo, né? Seria uma boa começar ganhando, como você falou, aos seus 18 anos, 19 anos, mais que um engenheiro formado com 25, 27 anos de idade, que batalhou, se ferrou ali para estudar engenharia. Eu estou dando um exemplo de engenharia porque é o meu caso, né? Como tem muitos outros amigos de outras áreas formados que não ganham. Eu tenho muito... só para você ter uma ideia, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Eu trabalho numa empresa que tem aproximadamente 3.500 funcionários, tá? Só do meu setor que eu cuido, tem 500 funcionários. Olha o que eu estou falando, eu cuido de um setor que é o maior número de pessoas dentro da empresa. Só para você ter uma ideia, dessas 500 pessoas, sem medo de errar, eu estou falando que eu tenho o salário de todo mundo, eu controlo tudo, dessas 450 pessoas, 440 ganham menos que 6 mil reais. Ou seja, eu diria que 90% ganha 2 mil reais. Só umas 10, 15 pessoas ganham, no meio do universo de 500, ganham acima de 5, 6 mil reais. E aí você tá e cara que é formado, profissional, bom, e atuando já há alguns anos na empresa. E você está dizendo que um comissário chega a ganhar isso no início de carreira, né?
Exatamente, exatamente. Então, isso foi uma das questões porque eu entrei para aviação, né? E para fazer a minha faculdade, porque o meu irmão engenheiro não ganhava isso. E eu falei assim, gente, eu vou ganhar isso, pelo amor de Deus. Meu irmão engenheiro se matou na faculdade, né? E não ganhava o que uma comissária ganhava. Então, foi esse um dos motivos para eu entrar e para aviação. E fora todas as outras oportunidades que a gente falou aqui um pouco, né? Nessa live aí, que a gente falou durante toda essa noite aí. Ó, nós vamos ter várias outras lives. Essa, galera, é a primeira de muitas. Todas as semanas nós vamos fazer live, pelo menos 2 lives por semana. Nós vamos bater altos papos aqui sobre o mundo da aviação, para eu também entender e para a gente levar essa mensagem para as demais pessoas, como eu falei, que de repente não sabem, não conhecem, não têm ideia que podem ser um comissário ou uma comissária, né? E eu queria que você, Luciana, me desse passasse uma mensagem para essas pessoas, sei lá, que pessoas que poderiam almejar a ser um comissário ou uma comissária, pessoas num perfil, tem vários perfis, mas pelo menos de idade, para as pessoas terem uma ideia, de Olha, pessoas que estão entre 17, 30 anos, 35 anos, mais ou menos isso? hoje, assim, tem a idade mínima, né, que é 18 anos, você só pode entrar com 18 anos. Mas você pode começar a preparar a pessoa que tem 17, até ela entrar. Ela já pode fazer o curso, assim, ela só pode entrar numa empresa aérea a partir dos 18 anos, tá? E fazer a prova da ANAC também com 18 anos. Mas ela pode começar o curso antes de fazer os 18 anos, ok? Então, assim, hoje não tem essa questão de idade, qualquer um pode ser comissário de bordo, é claro. É claro que tem aí os requisitos, né? Eu acho que principalmente trabalhar com pessoas, porque a gente vê muito na seleção, as pessoas falam assim, eu adoro trabalhar com pessoas, e chega lá, poxa, isso é o básico, é gostar de trabalhar com pessoas, é viajar, é gostar de viajar, é ter um salário, como eu falei, um salário que imagina, muitos da nossa população não tem, né? Então, assim, isso traz benefícios, ganhos muito grandes para você como profissional. E hoje não existe, eu não posso, como que é, como que não é, eu não posso por conta da minha idade. Ou seja, se a pessoa quiser batalhar, ela consegue, né? Ela consegue, exatamente. A Silvana perguntou aqui, ela tem... Quanto você tem, Silvana? Ela falou, as baixinhas podem. Gente, esse é um mercado que tem espaço para todos, né? A gente tem hoje no Brasil, por exemplo, principalmente com o Covid, o que aumentou muito, jatos executivos. Vamos lá, galera, jatinho executivo. Jatinho executivo geralmente tem a comissária, tá? Geralmente uma comissária para o jato executivo. O jato executivo, ele é menor, certo? Ele é mais baixo. Então, assim, eu não posso ser uma comissária de 1,80 ou 1,90 num jato executivo. É claro que eles preferem as comissárias mais baixas. Então, assim, é um espaço, é um trabalho que tem espaço para todo mundo. É um mercado que tem espaço, né? Desde as baixinhas aí, podendo voar aviação executiva, quanto as mais altas, podendo voar aviões maiores, né? A gente fala isso em relação à segurança de voo, tá? Nós somos técnicos em segurança, então o seu tamanho influencia em como você vai pegar um equipamento de emergência que de repente está no compartimento de bagagem, você tem que acessar esse compartimento de bagagem. Então, assim, se uma menina com 1,50 m, 1,60 m voar um 77, né? Um Boeing, um 77, e como que ela vai acessar esses equipamentos de emergência se ela é baixa? Mas ela pode voar num avião executivo, entendeu? Então, assim, tem mercado aí para todas as alturas, para todos os tamanhos, para todo mundo. Basta querer e almejar, procurar e saber... Querer, né? Querer, e todos agora vão saber cada dia mais que você, né, tá aqui com um dos propósitos, né, para falar da aviação, mas para ajudar esse jovem ou essa pessoa que quer entrar na aviação, onde entrar, por onde começar, e você vai orientar e ser a pessoa que vai dar o GPS para essa pessoa, né? Conseguir levar essa pessoa no melhor caminho, no menor tempo possível, espaço de tempo possível, para que ela possa ter o que você não teve quando você tinha 17, 18 anos. Exatamente, exatamente. Não é isso? E aí, dessa empresa e prosperar no mundo da aviação. Boa, boa. E aí, me fala um pouco, manda uma mensagem para os jovens ou para quem está aqui, avise seus amigos, um conhecido, uma conhecida, seu vizinho, sua vizinha que não sabe o que fazer, vai lá assistir seus vídeos lá no canal Voe Alto com Luciana Lopes. Tem um canal nosso no YouTube. Voe Alto com Luciana Lopes. Então lá eu trago toda a vida, como é, como não é, eu desmistifico. Pode ser, como a Silvana perguntou aqui, mas eu sou baixinho, eu posso voar? Pode. Mas eu tenho 50 anos, eu posso. Então lá
eu falo bastante sobre o que dá, o que pode, o que não pode, como é a vida, como se preparar, como é a preparação que eu faço no consultório para essas pessoas que estão querendo entrar para a aviação, aqueles que ainda não têm carteira, não sabem como entrar, e para aqueles que já estavam, que por um momento aí saíram e querem retornar. Então, eu faço essa preparação, desde a preparação até as considerações de tirar dúvidas, saber o que pode, o que não pode, como que é esse mundo, né? Como que é a questão salarial, como que são as folgas, como que é ser mãe, por exemplo. Então, uma pessoa que quer começar nesse mundo, quer entender um pouco desse mundo da aviação, pode procurar você. Pode procurar você no YouTube, no Facebook, no Instagram. Pode entrar nas nossas lives, fazer perguntas. Em breve a gente vai abrir para perguntas. Exatamente. Ó, a Patrícia falou que nunca tinha pensado, ela trabalhou já na escala de voo. E ela, olhando essa live aqui, ela está pensando agora em migrar para comissária de voo, né, Paty? Quem que é? Patrícia? Patrícia Barney. Patrícia olha que legal, uma pessoa que está no meio, da aviação, vamos dizer assim, né? Só que em outra área, né? Não tinha, às vezes, se encantado, entendido que ela podia ir para uma outra área, como sendo comissária, e ela está com tudo na mão. Por exemplo, já conhece você e podia ter essa instrução. Olha o poder da internet, da gente poder levar olha, num bate-papo aqui com você, você abriu a mente de muitas pessoas, inclusive a minha, né? De forma a fazer-nos enxergar como ou quais possibilidades estão diante dos nossos olhos e a gente não tem ideia. Então, assim, as pessoas podem procurar, podem ver esse vídeo depois, mais vezes, porque talvez não acompanhou tudo. Pode fazer perguntas para você, né? De dúvidas, curiosidades. E você está aqui para orientar essas pessoas. E nós vamos fazer... escuta o que eu estou falando. Nós vamos fazer isso muito mais e vamos ajudar muitas pessoas. Nós estamos aqui, o nosso intuito é esse, ajudar as pessoas, desmistificar várias questões, né? É exatamente o que eu não tive no início, né? De fazer perguntas e saber informações, saber como se preparar, saber como que é a seleção das empresas, né? O meu trabalho que eu faço no consultório aí para ingressar vocês nas empresas aéreas. Então, nós estamos aí com esse intuito, né? A internet veio, eu acho que eu faço isso muito no consultório, só que a minha demanda, ela começou a ficar muito grande, gente, com a questão de preparação de pilotos, assim. Na época que as empresas estão contratando, eu fico enlouquecida. Eu estou um pouco enlouquecida, graças a Deus, que eu estou de férias, escala, eu estou de férias, então eu tenho que estar melhor com isso, porque eu preparei muitos candidatos para Itapemirim. Graças a Deus, tem muitos que estão lá, né? Todos que eu preparei conseguiram entrar, entraram. Eu fico muito feliz com isso, muito honrada com o meu trabalho. Só que eu não consigo atender todas as demandas, né, gente? Eu tenho os dois trabalhos. Tenho tanto trabalho na empresa aérea quanto no consultório. Então, às vezes, eu fico sobrecarregada. Importante você falar. Como você não consegue atender a demanda no consultório, por isso esse trabalho da internet é muito bom. Porque aqui a gente tem escala, a gente pode falar com qualquer pessoa, de qualquer lugar, de qualquer nacionalidade, de qualquer canto do Brasil, sem a pessoa ter que estar no seu consultório para ser preparada, para você orientar para ela como ser uma comissária, para ter habilitação, depois que tem habilitação, como você preparar ela para ingressar numa empresa aérea, né? E dar todos os caminhos para ela. Eu estou falando aqui, e de verdade, quem me conhece sabe, hoje, lógico, sou engenheiro, graças a Deus tenho minha carreira muito bem sucedida e tudo mais, mas se eu tivesse ideia disso lá no passado, como você foi atrás, eu me perguntaria se hoje eu não faria. Lá atrás, né? Hoje eu estou beirando os 40, talvez não seja para mim o foco, né? Até porque eu já me dei bem, vamos dizer assim, como a gente falou, de onde a gente veio, onde a gente está e quem somos, já evoluímos muito. Né? Hoje não seria o caso de eu mudar de profissão, até por tudo que eu já conquistei, já fiz na minha vida de engenharia, de engenheiro. Mas, se eu tivesse lá atrás, eu me perguntaria se não era uma carreira que eu gostaria de seguir, mesmo que não fosse para o resto da vida. Eu vou entrar como qualquer emprego, eu vou entrar e quem sabe, se eu gostar, eu fico, se eu não gostar, eu vou embora. E é difícil não gostar depois de todos esses privilégios. Esse é o problema. Tem muitos que fazem isso. Eu vou entrar, né? Se eu gostar, eu fico. E não saio nunca mais. Esse é o problema.
Olha, foi ótimo o nosso bate-papo aí. As próximas lives a gente espera tirar algumas dúvidas aí do pessoal que queira, né? Pode deixar as suas perguntas aí, alguma dúvida que tenha da profissão. A gente está aqui justamente para isso, para conseguir ajudar mais pessoas, porque no meu consultório eu não consigo ajudar e dar conta da demanda que eu tenho. Então, a gente abriu esse canal justamente para isso, para ajudar mais as pessoas a entender esse universo de ser comissário, de ser piloto, de como entrar na empresa aérea, como se preparar para a empresa aérea. Com esse objetivo, eu vou conseguir alcançar e ajudar mais pessoas, coisa que com o físico, com o consultório, eu não consigo, né? A demanda é grande e eu não consigo fazer tudo isso no consultório. Então, a gente está abrindo aí esse canal para ajudar você que está querendo ingressar na carreira, que quer tirar as dúvidas, que está pensando que não sabe o que fazer, quem sabe, tirando as dúvidas, que olhando para cá, isso não seja uma oportunidade de uma profissão para você, de repente, para o resto da vida, né? Eu estou há 22 anos, por que não? Então, é um canal destinado a isso, a ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais esse universo, a como entrar, como entrar na empresa aérea, como se preparar. E o melhor, né, em aprender, nós temos o canal lá onde você faz todo o material, divulga, aprender com quem está no campo de batalha, né? Porque é difícil, é fácil alguém chegar lá e falar como funciona, como faz, para onde vai, mas não vivencia isso, né? Então você é uma pessoa que, além de instruir, orientar, encaminhar essas pessoas, como eu digo, você dá um GPS na mão delas, você faz isso no dia a dia, isso é a sua profissão. Você exerce isso na sua plenitude, é a tua vida. Então, você está no campo de batalha, né? Você está no dia a dia, fazendo, vivenciando, entendendo, como você falou das crises. Até por isso, por estar na aviação, por estar na parte administrativa da empresa, por ter o contato com o RH, por ter o contato com as partes. Então, assim, as pessoas se sentem mais à vontade, né, de procurar uma profissional que está alinhada tanto com a psicologia como com a aviação, né? Então eles se sentem confiantes, na verdade, eles se sentem confiantes na profissional Luciana, que está nos dois ramos trabalhando ali. Então eles sabem que realmente, assim, primeiro pela minha história, né, pela minha história na aviação, pela minha história na psicologia. Então, as pessoas que me procuram geralmente eu falo que o melhor comercial são os seus clientes, né? Então, os meus melhores comerciais são dos meus clientes, que trazem outras pessoas. Por quê? Porque eles veem realmente que o trabalho é muito bem feito, que eles gostam, né? O trabalho preparam eles para essa vida, preparam eles para entrar nessa empresa aérea. Então, isso é muito gratificante. Então, eu estou estendendo isso aí para a internet, né? Para a gente conseguir ajudar mais pessoas, coisas que no consultório, às vezes, eu não consigo por conta da demanda. E é isso, gente. Então, a gente vai ter umas próximas lives, eu vou avisando para vocês. Acessem o canal, dê uma olhada lá, já tem vários vídeos explicando vários pontos, tá, da profissão, como que é a preparação, como é ser mãe, se tem problema de altura, não tem, se pode ser magra. Acessem o canal do YouTube, vai estar no seu Instagram também, estará no seu Facebook, e também nos ajudem a divulgar, como eu falei, para pessoas que de repente para você não faz sentido, mãe, pai, ou um amigo teu que está vendo, ou um amigo meu, mas faz sentido para um filho, para um tio, para um amigo, para o vizinho. Divulguem isso, é bacana, porque se não serve para você, talvez essa informação, mas serve ou vai ajudar alguém que está ao seu lado. Então, tem essa consciência que eu acho que vai ser bacana para todo mundo e a gente vai poder ajudar muito mais pessoas. Exatamente, gente. Um beijo para vocês. Obrigado. Próxima. Salva a live aí para a galera que não viu ver, tá bom? Exatamente. E ó, a galera que quer dar uma olhada aí, dá uma olhada lá no site, perdão. Dá uma olhada no YouTube, tá? Que lá a gente já tem vários vídeos explicando. Tem que procurar lá como que? Entra no YouTube, procure como Voe Alto. Lopes. Isso, é o mesmo do Instagram, Voe Alto com Luciana Lopes. E acessem os meus vídeos lá, inscrevam-se no canal e acessem os vídeos, tá bom? Show, show. Obrigado pelo tempo, pela atenção. Então, ó, deixando claro, temos conteúdos no YouTube todos os dias. Todos os dias tem conteúdo novo lá no YouTube. E nós vamos fazer lives 2 vezes por semana para bater um papo e desmistificar um pouco mais esse mundo da aviação para todo mundo, tá bom? Ótimo. Certo? E eu conto com você, porque quem conhece do assunto é você. Eu sou um mero curioso. Tá ótimo. Beijo, gente. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, um abração.
Ó, fecha aí, sai e salva. Encerrar. Encerrar.